Olha só, quem tá chegando pode ser humano, que coisa boa, porque você sabe que agora a gente vai começar, você deu play e a gente vai começar a falar de humanização. Empresa humanizada, liderança humanizada, gente humanizada, por incrível que pareça, a gente ainda precisa começar a humanizar as pessoas, né? Que loucura! A gente precisa ensinar o humano a ser humano. Esse é verdade, o nosso convidado de hoje, que eu já vou começar apresentando para você. E você sabe que o Pode Ser Humano é um podcast do canal e do projeto Humanize, uma iniciativa da Best Homenagens, aquela que paga as nossas contas, e nós somos muito gratos. Obrigada, Best Homenagens. Olha só. Quem que a gente está hoje, gente, aqui com a gente para conversar sobre um assunto que com certeza gera um zum aí na sua empresa, que são conflitos geracionais ou questões geracionais. Nossa, a gente nunca teve, eu acho que tantas gerações juntas no escritório, hein? Verdade? É ou não é? É isso mesmo. Essa voz, eu vou apresentar para vocês, que essa voz já está falando... e eu ainda não apresentei, mas é o Alexandre Correia. Alexandre, seja muito bem-vindo. Uma alegria, um prazer estar aqui no podcast com vocês. Que gostoso. Gente, o Alexandre já fez TEDx, né, gente? TEDx, parabéns. Escritor, pesquisador. Ele é CEO da Mind Pesquisas, professor de pós-MBA. Fez uma escola avançada de pesquisa de mercado na University of Georgia, nos Estados Unidos. Muito bom. E você viu que minha fluência? Eu vi, uau, impressionante. É. Wonderful. Bom, gente, é fundador do portal Revolução Prateada. Vai falar sobre longevidade também, não é só diversidade geracional, não. Vamos falar, não sei se nós vamos falar de pesquisa de opinião, não vai dar tempo, eu acho. Talvez não dê. Não dê. Que é um bom pretexto para uma próxima participação. Né? Eu acho que sim, porque a gente já começou bem, né? É verdade. A gente já começou muito bem. Bom, gente, então a gente vai conversar sobre isso, um pouquinho de inovação aí para dar um tempero. E a gente está muito feliz com a sua presença. Vamos colocar nesta tela um QR Code para mandar você para todos esses portais aqui, para mandar para o seu currículo, onde você quiser. Que legal. Tá bom? Então, pessoal Ótimo. que quiser depois saber mais sobre o Alexandre, aqui nesse QR Code, depois você pode voltar o vídeo aqui, ou a gente também vai falar no final, porque o meu chefe disse que eu tenho que falar no final o QR Code, que eu esqueço às vezes. E aí a gente põe lá todos os seus links. Combinado? Ótimo, combinadíssimo. Então tá bom, eu tenho esses protocolos iniciais, mas ainda faltou o quê? A autodescrição, lógico. Autodescrição, é verdade. Para quem só está escutando a gente, porque a gente também passa em tocadores de áudio, Deezer, Spotify, né, gente? Então também pode fazer aí sua malhação matinal. Falando em malhação, né? Porque eu acho que a gente também deve falar um pouco aqui sobre isso. Vai escutando Pode Ser Humano. É Ótimo. isso aí. Perfeito. Então, vou fazer depois eu passo para você. Sou uma mulher, Viviane, meu nome. Sou uma mulher branca, 1,57 m, tenho cabelo preto, curtinho, olhos castanhos escuros. Hoje eu visto um blazer verde com uma blusinha preta e uma calça jeans. E essa sou eu. E quem é você, Alexandre? Eu sou Alexandre Correia, eu tenho 1,87 m, eu tenho pele clara, tenho cabelos agrisalhados. Estou vestindo um blazer azul marinho, uma camisa social azul um pouco mais clara e calça jeans e um sapatênis surrado. Muito bom, muito bom. Bom, Alexandre, a gente tem muito assunto para falar, mas eu acho que a gente poderia começar falando sobre a questão de diversidade geracional. Eu falei no início que eu acho que nunca teve tantas gerações reunidas dentro de um escritório de uma empresa. É isso mesmo? Confirma? É isso mesmo. Os dados internacionais dizem, né, que a gente tem possivelmente a era com mais gerações trabalhando juntas. Né? Nos Estados Unidos são pelo menos 5. Né? E no Brasil, calcula-se que pelo menos 4 gerações já estejam trabalhando juntas, que são os baby boomers, a geração X, a qual eu pertenço, os millennials ou geração Y, e agora a geração mais nova, que é a geração Z. Existem algumas razões para isso, né? Basicamente porque a gente está vivendo cada vez mais, né? A gente bate seguidamente recordes de expectativa de vida. Verdade. E na medida em que a gente viva 70, 80, 85 anos... feliz ou infelizmente, a gente não vai poder sair do mercado aos 50, 48, 52, como era uma realidade do Brasil, de alguns países, até pouco tempo atrás. Então, a gente vai ter carreiras mais longas, né? E como as gerações elas estão começando a ter ciclos menores, porque o mundo está de muita mudança, a tendência é que a gente tenha cada vez mais gerações juntas, seja porque a vida laboral será mais larga, ou seja porque esses intervalos que dividem gerações tendem a ser cada vez menores. Então, antigamente, a gente tinha gerações que eram separadas por ciclos de 20, 25 anos. Hoje em dia, esses ciclos já são como 15 anos. E acredita-se que, no futuro, as mudanças serão tão dramáticas e intensas que talvez as gerações sejam separadas por intervalos menores, como 10 anos, 12, 8.
Nossa, é verdade, porque dos baby boomers são... eu nunca sei, eu nunca decoro. Você decora? A bem da verdade, a gente tem um problema de nomenclatura que a gente tende a encaixotar as coisas. Que Sim. ano começam os baby boomers? Tá. Que ano termina os millennials? Então, existe Não tem, alguma né? variação. Existe macro referenciais. Então, de um modo geral, os baby boomers existe uma razoável aceitação. Eles começam no pós-guerra. Então, a Segunda Guerra Mundial Tá bom. acabou ali. Então, eles 40, começam 45, 46... Quase toda a bibliografia internacional coloca eles assim, começando entre 45 e 46, que é quando acaba a Segunda Guerra, que foi um evento marcante, não só na Europa, na Ásia, mas em todo o mundo. E ele termina algo como 20 anos depois, lá por 1965, 66. Eles se chamam Baby Boomers, porque eles marcam uma época do boom de bebês, principalmente no mundo desenvolvido. Era aquela época em que se tinha 7, 8, 10 filhos. Minha mãe, por exemplo, teve 10 irmãos, né? Então, eles seguiram o mantra hippie, né? Não faça guerra, faça amor. Nossa, seguiram ao pé da letra. levaram a sério, né? Levaram a sério, fizeram muitos bebês, né? É. Quando chega aí 65, 66, é quando considera-se que começa a geração X, e ela se chama X porque não sabia-se que nome dar para ela não tinha uma característica muito marcante, então se deu-se o nome de X, né? Ela dura algo próximo a 20 anos também, então ela vai aí de 66, 65, 67. Tem mudanças de um ano para cá, 2 anos para lá, né? Até algo como o início dos anos 80, 81, 83, 82. Então, considera-se que é o X. Depois vem a geração Y, que se chama de Millennials. Sim. Hoje são a maioria dos trabalhadores do mundo são Millennials. Ok. Se chamam os Y de Millennials, porque eles começaram a entrar no mercado de trabalho na virada do milênio. 2000. Então, na virada do milênio 2000, 2001, eles tinham aí 20 e poucos anos, então eles estavam entrando no mercado de trabalho, né? E não foi os que nasceram em 2000? Não é os que nasceram. Não, porque eles teriam 23, né? Tá certo, exatamente. é verdade. São os que começaram a entrar no mercado de trabalho na virada do milênio. virada do milênio. E aí depois, na maior parte do mundo, considera-se que em 1995 começa a geração Z. No Brasil, alguns pesquisadores indicam que seria 97 ou 98, porque o traço distintivo do início da geração Z é eles serem nativos digitais. Ok. Que é um nativo digital? Já nascer sob o domínio da internet. Então, no mundo, a internet meio que nasce, chega para o público, o mundo desenvolvido, lá por 95. Como o Brasil chegou um pouco atrasado, né? A internet começa a ganhar atração ali por 97, 98. Alguns estudos podem dizer que a geração Z começa ali em 98, 97. Mas, para efeito só de terminologia, eles são os de 1995 a 2010. Então, hoje são os que estão 20 e poucos anos, que estão entrando no mercado de trabalho e estão assustando. Vamos falar. Assustando os gestores de recursos humanos com sua mentalidade totalmente diferente. Sim, e eu queria que a gente falasse um pouquinho das características, né? Porque a gente fala dessa turma que nasceu entre 95 e 2010. 10 anos. E a gente fala de uma turma que veio de um pós-guerra, né? De um mundo onde as notícias eram sobre guerra. Exato. Então, essa turma está reunida dentro de um escritório. Exato. E se você puder me contar um pouquinho das características, eu sei que não dá para pôr todo mundo na mesma caixinha, mas colocar um pouquinho dessas características, como as Z são nativos digitais, como essa que é pós-guerra, se você puder contar para a gente entender, quem está assistindo, falar, por isso que ele pensa desse jeito, Exato. acho que tem esse contexto, que eu nunca pensei sobre isso. Exato. Sabe? As pessoas se identificarem, por que as pessoas são, às vezes, como são, tem um contexto. Acho que, em primeiro lugar, por que a gente estuda gerações? Por que a gente diz que existem gerações? O fundamento de se estudar ou de haverem gerações é que a gente de certa forma, e até algum grau, nós somos filhos do nosso tempo. Entendeu? Eu sou filho do meu tempo. Se eu tivesse nascido no século XVII, ou se eu tivesse nascido na Idade Média, eu não seria como eu sou. Ainda que eu seja um indivíduo único, portador de uma personalidade única, a época em que eu vivo, o contexto em que eu vivo, modifica o jeito que eu enxergo o mundo, a cultura. Né? Então, o estudo das gerações, ele leva em conta isso, que a gente nascer em determinadas épocas faz com que a gente fique, de certa forma, influenciado, não determinado, cada um é livre para ser o que quiser, lógico, mas profundamente influenciado por aquilo. E cada geração tem eventos marcantes. Certo. Por exemplo, alguém que tenha nascido em 1946, 47, que é o caso dos baby boomers, ainda que ele não tenha vivido a guerra,
porque ele nasceu depois da guerra, mas os pais sofreram aquilo e o mundo ainda sofreu a influência de ter acabado de sair de uma guerra. Escassez, Sim. dificuldades econômicas, incerteza, porque o que se seguiu à Segunda Guerra Mundial foi uma guerra invisível, que se chama de Guerra Fria, que era um medo que, em algum momento, dois malucos, um maluco soviético e um maluco americano, apertassem um botão e o mundo ia para os ares. Né? Então, já estivemos próximo disso, em 1962, por exemplo, na famosa crise dos mísseis de Cuba, lá, por exemplo. Ou seja, quem vive num contexto desse tem uma outra visão em relação à vida. É por isso que a geração Baby Boomer, por exemplo, que viveu com essa ideia de escassez, para eles ter um conceito de estabilidade, era muito importante. A minha casa própria. Verdade. Meu emprego. Eu seguro esse emprego, não largo esse emprego até o dia de aposentar. Entendeu? Então tinha essa relação de fidelidade desse trabalhador para com a empresa, porque se era um mundo instável, eu preciso me agarrar a tudo que me dê estabilidade, que me dê alguma garantia, que me dê um futuro. Eu sempre brinco que era uma época em que o lema era sobreviver. Era um mundo de escassez, era um mundo difícil, onde ainda se morria de fome na Europa. Então, para eles, sobreviver era um trunfo. Tanto que muitos deles têm uma narrativa assim, com muito sacrifício, eu criei meus filhos, eduquei, lutei, tudo deu gente. Tem até o orgulho da sofrência, né? A sofrência, porque, de fato, aquilo foi um trunfo, venceram a maratona. Né? E na medida em que a gente vai avançando, o mundo vai mudando e essas coisas já não têm a mesma força. Por exemplo, a geração X ainda enfrenta um mundo problemático, sobretudo no Brasil, que é o que chamam de 80 foi a década perdida, né? Que a economia brasileira parou de crescer. Mas, ao mesmo tempo em que eles têm essa instabilidade econômica, já começa a soprar uns ares de progresso, de possibilidade. Então, a geração X, por exemplo, ela começa a trazer um pouco de ambição. É uma geração mais ambiciosa, que quer crescer na carreira e que culmina numa geração millennial querendo crescer ainda mais rápido. Porque, além de ter a prosperidade, eles são frutos da época do videogame, que você tem gratificação imediata, você sabe tudo o que está acontecendo na hora. Né? E o Y traz uma coisa que o X não tem, justamente talvez por terem sido treinados no computador, onde você sabe como é que você está indo, se você está indo bem ou está mal, e cresce muito rápido de fase, que é essa ansiedade para a mesa dos negócios. Fala, eu quero crescer rápido na carreira. Né? E a geração Z é pior, né? Ele chega e fala assim, nossa, já estou há 3 meses nessa empresa, não ganhei uma diretoria, como é que é isso? Quando que eu vou virar CEO dessa jossa aqui? Né? Não, a gente tá rindo, Alexandre, mas isso aqui quem tá assistindo falou, meu Deus, é exatamente isso. Mas você pensa bem, essa molecada, assim, eles não veem mais... Antigamente eu falava, nossa, eles não veem filminhos de 7 minutos. Agora é Reels, dura 11 segundos. Você imagina como está fragmentada a atenção das pessoas. Né? Totalmente. Então, é tudo... Aí você vai falar, não, porque daqui a 20 anos são 5 eras geológicas para eles, que estão na cultura do TikTok, do Reels, tudo muito instantâneo, né? Sim. Então, assim, essas gerações são impactadas por todo esse pano de fundo, né? Então, assim, até naquilo que é nocivo, a gente tem muito estereótipo, né? Até naquilo que é nocivo pra gente, quando a gente fala mal de uma geração, você fala assim, os milênios, a geração X dos baby boomers se matavam pela empresa, trabalhavam. Os milênios já são folgados, não vestem a camisa. Uhum. Eu tenho uma empresa de pesquisa de mercado, e uma coisa que, entrevistando profissionais, milênios, sabe o que eles dizem? Isso não é camisa, isso é camisa de força. Eu tenho empresa e eu tenho uma vida fora da empresa. Então, eu quero me dedicar, quero ir bem, mas eu não vou renunciar à minha vida. Então, é assim... e muitas vezes... Sabe o que aconteceu com essa geração milênio? Fala, eles não se dedicam tanto ao trabalho. Eles testemunharam os pais chegarem em casa reclamando da vida, Lógico. infelizes, que horror, já vou indo trabalhar segunda-feira como se fossem mortos-vivos, uns zumbis. Sim. Aí fala, nossa, por que eles não são tão apegados ao trabalho? Por quê? Por quê? Porque eles testemunharam os pais. Sim. Ou muitas vezes nem viram os pais não conseguindo usufruir do patrimônio que amealharam, porque eu só trabalho, quando tiveram a sorte de amealhar patrimônio, porque alguns nem isso conseguiram. Né? Então, assim, não é a troco de nada. E se o mundo vai ficando mais próspero, eles não têm a mesma senso de escassez. Então, eles começam a aspirar a outros tipos de valores. Então, é muito complexo o estudo das gerações, mas na medida em que você dá um deep dive, você mergulha, você começa a entender por que cada um age do modo como age. Né? Sim, e é perfeito esse plano de fundo que você faz exatamente para a gente entender. Então, a gente que está no escritório, e esse exemplo que você deu foi muito engraçado, porque em alguns momentos eu faço processos seletivos, né? E aí...
assim, por muitas vezes já me deparei com a pessoa falar, poxa, eu tô 6 meses aqui e eu não tô sendo reconhecido. Esperou bastante até. Gente, não é brincadeira, é real, real, é real. muito real. Parece anedótico, mas é real. É real, eu não tô sendo reconhecido. Aí certo, mas o que seria reconhecimento, então, para eu entender? O que você está esperando? Não, porque eu já estou atuando assim, assim, assado, então já espera realmente uma promoção. Agora, eles estão no mercado, essa turma está no mercado, Sim. tem essa pressa, essa agilidade, essas coisas que são muito rápidas. Isso tem me preocupado muito, tem sido uma preocupação muito grande minha. Essa coisa da multitarefa, né? Sim. Dentro do celular, principalmente, eu vejo Sim. o celular como um vilão. Sim. Ele é uma bênção, mas é um vilão também. A gente está perdendo uma característica, uma capacidade nossa, que é a atenção executiva. Exato. Que é aquela atenção que a gente começa, gente, e vai que vai. Quando você viu, passou 2 horas você fazendo um negócio. Então, você vai e você não se cansa, não te esgota. Exato. Então, com essa coisa da tela, a gente está começando a perder essa atenção executiva e toda a atenção que a gente tem é uma atenção sofrida. Exato. Percebe que às vezes você tem que fazer uma coisa e fica, ai meu Deus, que enfado, que difícil. Então as telas, eu não gosto muito das telas. Gosto, mas Sim, eu sou muito cuidadosa. Eu sou muito cuidadosa com as telas, principalmente em casa, assim, com os meus filhos. Eles me odeiam por isso, mas está tudo bem, tá? Eu suporto, porque a hora que eles chegarem no mercado de trabalho e eles conseguirem olhar outro ser humano no olho Sim. e pegar na mão e entenderem que eles talvez sejam... Poxa, eu tenho umas habilidades, minha mãe me fez soltar o celular e jogar bola, que é o que eu faço com meu filho. Então, talvez ele entenda lá na frente. Hoje ele não entende muito, mas ele vai entender. Mas por que eu falei isso? Eu não sei exatamente, mas o que acontece? Essa turma está no mercado de trabalho. Sim. E teremos cada vez mais deles, porque quem está entrando Lógico, no mercado. é quem está entrando. Uma geração vai começar a sair, os boomers, os X, né, os X, e vai começar a entrar cada vez, teremos um percentual cada vez maior dos Zs. E o meu negócio só se torna sustentável se eu tenho essas pessoas. Então, não tem E saída. serão os profissionais e os consumidores também, cada vez mais os Z. Assim. Perfeito. Como é que eu começo a... Começo não, né? Já devia estar fazendo, mas quem ainda não começou, como é que eu começo a trabalhar com a minha liderança e com a minha empresa, a mentalidade e cultura da minha empresa, para entender essa pressa? Como é que eu posso fazer isso virar produtividade, virar uma coisa equilibrada? Porque eu não vou conseguir dar cargo para todo mundo, não vou conseguir em 6 meses aumentar todo mundo, nem que seja de escopo. Eu não sei, me ajude. Eu acho que a gente tem um desafio de mão dupla aqui, né? Acho que o primeiro desafio, existe um desafio das corporações e da liderança, que entender que a diferença não é um defeito, né? O fato de ser diferente não quer dizer que seja pior. Assim. E entender por que essa geração é assim. A gente vê hoje, assim... Vamos falar da Z, por exemplo, assim, que muita gente fala, nossa, os Z são tão alienados que eles não querem mais fazer faculdade, entendeu? São tão alienados que eles não querem ter casa, não querem ter carro, não querem casar, não querem ter gênero, não querem ter uma profissão, não querem entrar numa grande corporação, e que é uma visão que parece ter algum laço na realidade, mas é uma visão um pouco apressada, estereotipada, evidentemente. Tem algo disso, sim. Cada vez menos deles querem comprar carros, cada vez menos deles têm filhos. Tudo isso é verdade, em algum grau. Né? Mas o que está por trás disso tudo? Por que muitos Zs dizem assim, não quero fazer faculdade? Porque muitos deles, sobretudo no mundo desenvolvido, viram os primos, os irmãos, terem sido a geração mais bem educada da história da humanidade e terem ido, por exemplo, você pega uma geração de espanhóis que teve uma crise terrível a partir de 2007, 2008, até hoje não se recuperaram direito, que foram lavar louça na Irlanda. Entendeu? E que viram que esse sonho, essa promessa dourada do marketing educacional, seu futuro está garantido, nem isso que toda a faculdade fala. Né? Eles viram que não, estudei, me matei e não aconteceu. Seja porque cada vez mais gente tem curso superior, então isso deixa de ser um diferencial, seja porque tem muita faculdade caça-níquel, ou por crises econômicas que o mundo e o Brasil passou nos últimos anos, então não conseguiu. Então eles falaram, isso vai me dar esse futuro dourado. Depois começa a ver, se influenciar para umas coisas ilusórias, umas miragens do tipo aquele youtuber que ficou bilionário, mas que é a ponta do iceberg, ponta da pirâmide, não é? Então, muitos deles enxergam... Ou você pega... Aí eles começam a ver exemplos assim. Nossa, o genial e bilionário Steve Jobs largou a faculdade. O Mark Zuckerberg largou a faculdade. Mas que, de novo, largaram Harvard, Stanford. Né? Ou seja, eles eram muito bons e eles estavam com um negócio promissor na mão. Então, é uma exceção que não justifica a regra, né? Sim. Então, mas existe um pano de fundo
para eles serem do jeito que são, assim, não é aleatoriamente. Aí você fala, eles não querem ter nada. Será que eles não querem ter nada? Ou eles já estão inteligentemente se preparando para um mundo mais escasso, com relações de trabalho mais frágeis? Ele sabe assim, ele fala, a galera tá tudo virando Uber, relações trabalhistas estão ficando mais diluídas, eu não sei se o meu emprego vai ser tomado pela máquina. Aí você acha que é inteligente esse moleque fazer prestação de carro por 60 meses, comprar uma casa, ter 3 filhos? Aí você fala, ele é um imbecil mimimi, Nutella, ou ele é alguém inteligente que está vendo o que está acontecendo e está falando, pera lá, né? Pera lá. E pode ser também outra coisa demográfica, né? Eu lancei esse livro aqui que chama Longevidade Inteligente. Mas deixa eu mostrar aqui. Como se preparar para uma vida de 100 anos. E aqui, a partir de um pano de fundo, que é uma detecção de pesquisa minha, que é estamos vivendo cada vez mais e viveremos cada vez mais, quais as consequências disso, né? Então, assim, uma vida mais longa vai trazer muito mais consequências. Outra, antigamente eu vivia 55, 57, 60. Se eu ver 85, 90, talvez a juventude e a adolescência seja um conceito mais largo também. Sim, já estão dizendo que a adolescência vai até os 24, né? Já tem Na Itália, eles ficam com os pais até 35 ou 36, né? Então, assim, talvez a gente precise rever. No passado, não existia infância. Infância é uma construção contemporânea. No passado, não tinha infância. Era assim, você tinha uma criança e ela era criança. No momento em que essa criança podia trabalhar, e todo mundo trabalhava na roça, era uma sociedade rural, punha para trabalhar, porque a família não podia se dar o luxo. Não era maldade, estão fazendo judiação com a pobre da criança, não estão seguindo o estatuto da criança. Não é isso. Era uma vida dura, todo mundo trabalhava na roça, de sol a sol. A partir do momento que aquela criança já podia, então o mundo muda e a gente precisa ir mudando com o mundo, né? Então, assim, a gente está vendo isso, a gente vai ficar mais tempo no mercado de trabalho, a infância está ficando um pouco mais longa, a adolescência está ficando um pouco mais longa. Então, assim, é preciso a gente entender o contexto. Então, por um lado, a empresa e os líderes precisam... Por isso que é importante ter curso, ter seminário, ter coach, ter palestras do Alexandre. Ter tudo isso. Plim, plim. E também existe o lado do desafio do profissional. Uma coisa que eu me receio muito é que, assim, no afã de proteger essas crianças... acho que até bem intencionadamente, muitos pais super protegeram, colocaram eles numa redoma, super blindaram. É uma geração que não está acostumada à frustração, não está acostumada à velocidade da vida, porque o celular pode ser 3G, 4G, 5G, 7G, o iPhone pode ser iPhone 30, 35, não para. Mas a gente tem um limite, a vida anda no outro ritmo. A nossa biologia corporal entra no outro ritmo. É por isso que disse que essa geração é a geração que possivelmente, estamos falando de futuro, e futuro é sempre incerto, né? Mas que possivelmente mais vai sofrer com doenças. A gente vê criança com crise de pânico, com transtornos de ansiedade, coisa que a gente nem ouvia falar quando ouvia de adulto, que passaram por situações traumáticas. Hoje a gente tem adolescentes com transtornos de ansiedade. Muito. Talvez por esse descompasso entre essa vida frenética das telas e a vida real, que jamais vai ser um filme do Spielberg, né? Jamais vai ser um Reels do Instagram. A vida real andando no outro ritmo. Tem até alguns psicólogos que falam que essa vai ser a geração que vai sofrer pela falta da falta. Foi uma geração tão afogada e sobrecarregada em excessos de todo tipo que eles não conseguem mais viver com a frustração, com o tédio, que em princípio parece uma coisa ruim, mas que pode dar vazão para processos criativos. Sim. Então, acho que existe um lado das empresas conscientizar, entender. Para atender, precisa entender, mas essa geração precisa praticar um pouco de casca grossa, de resiliência, assim. Por mais que a gente tente transformar o ambiente corporativo num ambiente melhor, mais saudável, mais pleno, mais integrado, isso tudo é muito fruto da batalha dessas gerações, a gente nunca vai transformar o ambiente corporativo numa Disneylândia corporativa. Sim. Aliás, nem a Disneylândia é uma Disneylândia, né? Você compra uma viagem para Disney, paga quase R$1.000 no ingresso, fica 3 horas na fila e 3 minutos brincando. Então, assim, vai ter pressão do mercado, vai ter estresse, o cliente vai reclamar. Então, assim, ao mesmo tempo, a gente não pode criar uma geração infantilizada, né? A gente precisa criar um ambiente melhor e precisa desenvolver a resiliência nessa geração, porque é da vida, né? Sim. A vida nos traz reveses. Sim, e eu quero que você fale, por favor, como é que a gente pode ajudar, e aí eu acho que é o papel da família. Sim. E quando você fala falta da falta, é exatamente isso, né? Aqui a gente é de uma geração,
A maioria, né? Vai entregar o pessoal. Eu diria baby boomer, não, tô brincando. Acho que mais da Z, né? Menos, acho que os meninos, né? Z que nasceu em 95 pra cá. Não, nós somos X. A gente é X, Eu sou X, a gente é X e a gente foi criado, a gente conversa muito aí na hora do almoço, né? A gente foi criado com falta das coisas, Sim. né? Com falta, assim, de sapato mesmo, Sim. de roupa, de não ter, né? Tem uma história aqui do nosso amigo, do tênis, que ele sempre sonhou. Uma história triste, gente. Mas a chorar, É verdade. Nem sei o que é, vou começar a chorar, escorrer uma lágrima. Não, Alexandre, se você escutar a história do tênis, você fala, não, agora, me dá... Não, mas agora ele já comprou, tá tudo bem. Mas é triste. Então, essa geração, a gente realmente teve falta das coisas. Eu vejo, por exemplo, a geração dos meus filhos, eu tenho uma menina de 18 e um menino de 14. Eles não têm falta de nada. Sim. Então, a gente, quando era pequena, a gente ia no mercado, então eu comprava uma bandejinha de iogurte, né? Então, era 3 para mim, 3 para minha irmã. Muitas vezes ela comia os meus, sim, porque ela era dessas. E era um pacotinho de bolacha doce, assim, para agradar. Então, não tinha. Agora, os meus filhos não foram... Eu comprava, né? Por mais que chegava no mercado, mãe, quero 2. Não, você vai escolher um. Eu sempre tentei fazer esse exercício com eles. Mas todo o resto tinha, né? Então, nunca sentiu falta. Eu não sei como ensinar. Eu não sei como ensinar essa geração a dar valor, porque não falta. O que é? Como é que faz verdade. isso? Me ajude. Bom, vamos lá. Primeiro lugar, eu sempre fico um pouco receoso quando a gente fala assim, porque a gente tem muitas realidades e o Brasil é muito assimétrico. Tem as Lógico. famílias com muita escassez, Totalmente. mas na média, a gente é um país eu e tô um mundo falando mais da minha próspero. realidade, Sim, né? mas que a realidade de muitos brasileiros, todos na média estão um pouco mais próximos de coisas materiais, na média, né? Agora, sim, isso que você falou é muito verdade, por exemplo. Ele falou do tênis. Me lembro que uma época eu tinha um quichute, eu amava aquele quichute, porque eu só tinha aquele quichute. Né? Não tinha muitos outros tênis. Então, quando você tem 1, 2, 3 coisas, muitas vezes você dá valor àquilo. Não é? Porque se eu perder, eu perco tudo, né? Eu tinha 3 canais de TV, 2 só funcionavam com bombril em cima, e eu assistia aqueles canais. E agora o que acontece? Tem 275 canais na TV a cabo, nos streamings, e você fica zapeando 1 hora. Aí tem uma hora que fala, gente, eu tô zapeando esse negócio, faz 1h10, não assisti nada. Minha mulher fica louca, para de zapear, para em algum canal. Aí eu fico zapeando, isso aqui não, não. E aí você não vê nada. Então, muitas vezes, existe um efeito colateral no excesso, é que quanto mais bombardeado de opções, a gente começa a vir um vazio que parece uma escassez, que parece um efeito paradoxal do excesso, porque a gente não se perde naquele meio de opções, né? E eu acho que tem um pano de fundo para pais, que acho que a solução está muito em quem cria, porque assim, fala, olha o contrassenso, a gente fica julgando as novas gerações, nós são tudo mimados. Por quem mesmo? Quem mimou? Quem mimou essas crianças? Né? Os que criticam foram os que mimaram, normalmente. Sim. Mas existe uma coisa que é a culpa inconfessa da ausência do lar. Eu viajo muito, trabalho muito, vivo em aeroporto, vivo em estrada. E assim, embora eu saiba que minha profissão é isso e que no fundo eu estou ajudando a pagar os boletos deles, mas tem uma culpa da ausência. E antigamente você tinha a mãe que ficava o dia inteiro lá, se matando lá. Agora a mãe também está trabalhando. Continua fazendo as coisas lá e também trabalha. Se matando ao quadrado. E a mãe se sente triplamente mais culpada. Fala, nossa, eu não estou lá. E aí ela começa a não querer dizer não para a criança. Fala, já fiquei ausente, não estou aqui. E chega esbudegada, cansada, para entrar num embate verbal com o filho de por que ele não deveria estar com tela. Às vezes é uma babá muito fácil deixar para as crianças. E estou falando no papel de pai, que tem a mesma dificuldade. Eu e minha esposa, a gente tem a mesma dificuldade com 2, que também são viciados em tela e tira e põe limites. Mas é uma dificuldade, porque a gente se sente culpado. Nossa, estou ausente do lar. Chega aqui, você quer ser feliz, não entrar num embate verbal com seu filho. Às vezes a gente é vencido pelo cansaço. Né? Ou fica assim, no futuro é tecnologia, e quando você vê, você foi dragado por isso tudo. Né? Mas eu acho que a família tem que empreender um esforço enorme e encontrar limites, tentar encontrar atividades prazerosas que não sejam necessariamente com tela, porque a vida real acontece fora de uma tela. Né? Então, sei lá, futebol, natação, judô, alguma coisa que há de ter prazer fora das 5 polegadas de uma tela de celular. Né? Mas é difícil. A primeira coisa é entender que é difícil porque a gente se sente culpado. A gente está fora de casa. Eu, às vezes, fico dias fora da minha casa e chega lá, vou ser o chato. Não, quero ser o pai legal. E o pai legal é, muitas vezes, dizer o sim. Mas, muitas vezes, a educação é construída a partir dos nãos também. Né? Então, é muito difícil, porque a gente se dói por dentro. Né? Mas muito tem como pano de fundo essa ausência, essa culpa não confessa da ausência do lar de tanto pai quanto mãe.
Então, esses pais é uma geração que está trabalhando muito mais. Sim, muito mais. Inclusive para dar conforto para os filhos, talvez até perdendo a mão às vezes, né? De repente o filho queria um pouquinho menos de conforto, um pouquinho mais de presença, né? Que presente você vai dar para o seu filho? Né? O presente ou a sua presença, né? Sim. Claro que nem sempre é fácil a gente achar essa balança, esse equilíbrio, mas eu acho que é necessário, né? Todos nós temos nossos desafios, né? A gente precisa ter ciência desse. Eu vi esses dias um cartoon interessante, não sei dizer autoria, porque acho que não tinha autoria, mas era alguma coisa assim... Pais que criam filhos podem mimar seus netos. Pais que mimam seus filhos são obrigados a criar os seus netos. É isso mesmo. Então, assim, a gente precisa fazer o que precisa ser feito, mesmo que, a princípio, doa na gente, né? Sim, e essa coisa do não é muito importante, né? Muito importante a gente dizer não, porque a criança... A vida dirá não pra gente. Namoradas dirão não pra gente. Patrões dirão não pra nossa promoção. Sim, a gente vai levar não, assim, né? Ninguém vai ter essa, essa proteção. E os limites é o que faz a criança ficar segura, né, Alexandre? Tudo muito solto. Sim. A gente estava até conversando na hora do almoço, né? Quando faz o charutinho com o bebê, né? O nosso diretor aqui tem 2 bebezinhos, né? E aí eles às vezes estão nervosos e tal. Ele vai e faz o charutinho, coisa que a gente fazia antigamente, né? Com coeiro. Ele faz. O que acontece? Eles se sentem seguros. Exatamente. Então é muito importante que o limite, na verdade, traz segurança para o filho. Isso, é verdade. Né? Traz a segurança para ele. Fala, não, ok, eu posso ir, vou bater, vou voltar. Eu tenho um limite, né? E o Léo Freiman fala que a forma moderna de abandono são as telas. Ele fala isso. Então, são coisas muito preocupantes, das quais acho que não tem nem estudo ainda para ver que tipo de consequência a gente vai ter. Não tem alguns estudos sugerindo que as novas gerações vão ter dificuldade de relacionamento pessoal, social. Consigo mesmo também. Consigo mesmo, porque eles estão muito... Já viu? Fone de ouvido. Aí entra no metrô, fone de ouvido, toca, né? Muito telas. Sim. Então, eles vão ter muita conexão virtual e pouca conexão pessoal, assim, né? Sim. Mas são sugestões, porque é uma geração em construção, então a gente não tem dados muito conclusivos. Sim. Mas são suspeitas, assim, que isso possa acontecer, né? Eu li uma pesquisa também que fala que é uma geração também que está tendo questões de disforia, muita disforia em relação à imagem, à própria imagem, né? Então, é engraçado, porque aí a gente vê, por exemplo, os filtros no Instagram, que parece uma coisa boba, né? A gente brinca com isso e tudo, mas... O que acontece? As meninas, né? Acho que nesse caso mais as meninas, né? Com esses distúrbios, olha, fala, não, então eu tenho que ter o queixo assim, eu tenho que ter a boca assim, eu tenho que ter os cílios assim. Isso vai trazendo uma falta de segurança com a própria imagem e talvez essas questões de saúde mental têm aumentado também, e essa é uma das patologias que tem aumentado, depressão, ansiedade e questões de disforias de imagem, né? No passado, a gente tinha muito poucas fotos de família. Passado mesmo, tipo a geração pré-baby boomers, que era a geração silenciosa, que chama. Eles eram silenciosos que eles não tinham direito nem de falar. Olha, é verdade. Pós-guerra, né? Essa foi a pré-guerra. A geração geração silenciosa, que chama, okay. Que antecedeu os baby boomers. Eles eram chamados de geração silenciosa porque eles não tinham direito nem de falar. Fique quieto, menino, que só o seu pai fala. Coisa patriarcal. E naquela época... Tinham poucas fotos, primeiro porque foto era caro. Né? Apareciam sempre sisudos, porque não tinha razão pra você ficar rindo. Tá rindo do quê? Tá rindo do quê? Segundo, não podia rir muito porque não tinha dente na boca também, porque não tinha nem dente. É verdade. Essa era uma outra das razões, que você vê todas se eu for no museu europeu e ver as imagens dos reis, não tem nenhum sorrindo. Porque não podia sorrir, né? Os reis não tinham dentes. Os reis não tinham. Isso é uma coisa muito doida, né? Porque a qualidade de vida média de um rei da Idade Média era pior de alguém classe média baixa no Brasil hoje. Assim. Então, a qualidade de vida de um rei, por mais que tivesse ter a parede cercada, pintada de ouro, era uma qualidade... Morriam cedo, né? Ou por guerra, ou por peste, ou por doenças hoje tratamente curáveis, ou guilhotinado em praça pública. Né? E tinha muita escassez de tudo. Né? Não tinha banho, não tinha dentista, não tinha médico, cirurgia, não tinha anestesia. Era uma loucura a vida. Né? Então, era uma outra realidade, assim, né? Agora, a rede social desvirtuou isso de um nível, assim, que virou quase que a ditadura da felicidade. Sim, é isso mesmo. Você é obrigado a ser feliz, aí todo mundo só posta que comeu camarão, comeu não sei o quê, que é fitness, e que é lindo, que não tem rugas. Isso é uma vida irreal, é uma escravidão esse negócio, porque é impossível. A gente não come camarão todo dia, não é feliz todo dia, não é perfeito, aparecerão rugas. Você vê hoje, a gente tem
uma explosão de adolescentes, ou gente de 22 anos fazendo procedimentos estéticos. Falei, gente, não precisaria de maneira alguma, ou seja... Mas isso é ilusão das redes sociais. As redes sociais propagam uma ideia absurda, ilusória, de que é possível todo mundo ser feliz, lindo, rico, maravilhoso o tempo todo, mas isso não bate com a realidade. Aí chega no escritório... E quer transpor, quer fazer que... Como é que vai ser? Aí que tá. E no escritório, por mais que seu emprego seja incrível, você vai ter 80% de coisa chata para fazer, gente. Sim. Essa é a real. Eu vou criar a campanha de marketing. Você vai ter que fazer pesquisa, você vai ter que fazer, vai ter que tabular a pesquisa, você vai ter que, sei lá, né? Perfeito. Um monte de coisa chata para fazer. E tem essa ilusão do, vou encontrar o trabalho que eu amo, eu nunca... É assim. Isso aí é uma loucura. E você nunca vai ter que trabalhar? Vai ter que trabalhar, minha gente. Ainda que você tenha o privilégio, e cada vez mais pessoas têm, e acho que terão, mas ainda que você tenha hoje o privilégio de trabalhar naquilo que você ama, você terá que fazer, e muito, aquilo que você não gosta. Ainda que você trabalhe com o que você ama, você terá que fazer aquilo que você não gosta. Você é jogador de futebol, que eu amo jogar futebol. Sabe quando você vai jogar futebol? 10%. O resto vai fazer abdominal, vai correr em volta do campo, vai ouvir preleção, aí depois vai mergulhar numa piscina de gelo para distensionar os músculos. Né? Vai dar entrevista, entendeu? Ainda que você faça aquilo que você ama, entendeu? Gosto da palestra, mas uma parte do tempo é fazendo slide de PowerPoint, entrando no aeroporto, fazendo reunião com o cliente, discutindo, enfim, né? Ou seja, então existe uma ilusão de que a gente pode disneylandizar a vida pessoal ou corporativa. Não é assim. Veio essa onda, né, de colocar piscina de bolinha no escritório, veio essa coisa lá do Vale do Silício, mas parece que já não está mais... E descobriu-se que, na realidade, eles trabalham cargas horárias altíssimas, assim, né? Porque a exigência é, me entregue este projeto. Pode trabalhar com piscina de pebolim, vai para sua casa, faz o que você quiser, mas me entregue esse projeto. E são exigências tão intensas que, via de regra, às vezes tem que trabalhar até mais do que o 9 to 5 que os americanos falavam. Trabalhar de 9 às 5, assim, né? E é engraçado porque eu falei no começo que a geração Baby Boomer tinha esse foco no sobreviver. Com muita luta eu sobrevivi, criei meus filhos, né? Chega a geração X, que é que sucede eles, e fala assim, eu quero viver. Tudo bem, vou me matar de trabalhar, vou lá, mas eu também quero viver, também quero um final de semana na praia, ou seja, ele já fala, ok, trabalho, me mato, mas quero viver também. Aí chega a geração millennials e fala, não, eu quero superviver, quero pular de balão, ter experiências grandiosas, quero trabalhar no Google, piscina de bolinha, entendeu? Aí chega a Z e fala, não, quero transcender. Quero mudar o mundo, quero revolucionar. Então, cada geração traz um pouco essa pauta, essa aspiração, nem sempre dá certo, né? Mas, às vezes, bate no muro, que é o muro da realidade, assim, das possibilidades. É legal, pois se a gente não aspira a algo, a gente fica na mesma, né? Nem que seja uma aspiração um pouco utópica, mas é legal, porque... Acho que é o Eduardo Galeano, que é um poeta uruguaio, ele tem uma poesia muito legal, que ele fala assim, para que serve a utopia? Ele fala assim, eu caminho um passo. Aí ele fala assim, a utopia é como perseguir o horizonte. Eu avanço um passo e o horizonte se afasta um passo. Eu caminho 10 passos e o horizonte se afasta 10 passos. Eu caminho 1 quilômetro e o horizonte se afasta 1 quilômetro. Mas para que serve a utopia, então? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Então, ainda que alguns ideais, tipo ter um ambiente de trabalho menos tóxico, ser feliz no trabalho, a gente não consiga exercê-lo na plenitude, o fato de a gente almejar isso, almejar um ambiente mais diverso, mais inclusivo, blá, 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 ainda que a gente não consiga na integralidade, a gente avançou 1 passo, 10 passos, 15 passos, então acho que é bacana que tenha. Agora, é ilusão achar que a gente vai transformar as coisas num parque de diversões. Pode até ter um dia que é um parque de diversões, mas no resto da jornada talvez não seja sempre assim, né? É verdade. Agora, imaginando que eu tenho toda essa turma lá, você está me contando que aqui no Brasil 4 gerações, imaginando que toda essa turma está dentro lá da minha área, do meu departamento, e aí o RH precisa fazer políticas de incentivo, políticas de benefícios, e cada um vê um benefício de uma forma diferente. Como que você sugeriria que o RH, que a empresa fizesse esse tipo de programa que atendesse todo mundo, se é que é possível? Aí é que tá. Acho que a gente precisa entender, não colocar tanto em caixote, entender que o que é bom para um talvez não seja para o outro. Por exemplo, você tem uma política de creche,
talvez seja interessante para gerações que estão com filho pequeno, Sim. mas para alguém já do baby boomer ou que já tem Não faz filho sentido. criado, política de creche que é legal, bacana que vocês tenham, mas não me impacta, Sim. né? Mas de repente mas talvez você tenha uma política que fala para preparação para o pós-carreira, ou para você ser um consultor depois, pode ser que para quem está naquela franja final do mercado de trabalho, 3, 4, 5 anos de se aposentar, talvez seja um negócio super legal. Então, acho que o primeiro ponto é entender que diferentes perfis têm diferentes necessidades. Sim. E que, portanto, diferentes políticas vão ter que ser alocadas para eles. A outra coisa é entender também que as pessoas falam de diversidade e segregam. Sabe? Aí do tipo assim, vamos fazer, sei lá, uma coisa pro baby boomers, aí pega os baby boomers e fala, vamos pôr os velhinhos na contabilidade. Aí chega uma molecada, vamos pôr em redes sociais. Entendeu? Aí é uma diversidade fake, de mentira, assim, né? Porque não está misturado. Então, acho que a gente tem mais riqueza geracional quando, tanto quanto possível, a gente mistura essas gerações. Por exemplo, como eu viajo muito, com muita frequência em diversos lugares do mundo, eu estou pegando Uber, carros, né, por aplicativo. E às vezes eu pego o taxista, pego o carro, e eu vejo que muitos taxistas, às vezes um pouco mais antigos, como eles já têm tudo de cabeça, eles não pegam o aplicativo. Eles já sabem que rua que vira, que rua que não vira, e tá tudo certo, porque o cara tem um GPS na mente, ele sabe tudo aquilo. E eu noto que às vezes eu pego ou taxistas ou motoristas de aplicativo, um pouco mais jovens, quase todos usam algum aplicativo de GPS, né, de geolocalização. E o que acontece? Quem está certo, quem está errado? Muitas vezes, por mais que aquele mais antigo tenha todas as ruas catalogadas na cabeça dele, ele não sabe se aquela rua acabou de tombar um caminhão e está interditada, etc e tal, entendeu? Então, muitas vezes eu vejo, ele tem uma baita experiência, tem 30 anos de experiência, e ele perde para um moleque de 1 ano de experiência, que colocou no algoritmo, o algoritmo usa os dados de satélite dos outros usuários e chega mais rápido. Entretanto, o moleque que tem 1 ano de Uber, ele não sabe que, de repente, aquele aplicativo vai jogar ele num bairro muito perigoso, ou de ruas muito esburacadas. Aquele outro senhor sabe. O que eu estou querendo dizer com isso? Só experiência, se você não foi capaz, se você se fossilizou no tempo feito um dinossauro, não é vantagem. Seus 30 anos de experiência pode ser 28 de defasagem se você não aprendeu para sempre, né? Mas ela tem um valor. Qual seria o valor aí? Ele tem a experiência dele e ele usa o aplicativo. Aí ele fala, vou usar o aplicativo porque eu não sabia que tem um congestionamento ali, então vou usar aquela rua. Entretanto, apesar do aplicativo estar me mandando por ali é perigoso. Eu vou colocar meu passageiro em risco, ou tem muito buraco, eu vou quebrar o amortecedor do carro, entendeu? Então, acho que as gerações precisam extrair... Ninguém é refém de uma... Você pode ter 60 anos e usar um aplicativo, né? E você pode ter 18 e ser cabeça dura, conservador, né? Sim, porque os indivíduos são indivíduos, né? Sim. Então, acho que as gerações têm que saber navegar nisso e usar a diversidade. E eu vejo muito isso essa coisa de jovens vão para a internet e marketing. Essa coisa aqui dos mais velhos vão por aqui. Ou então, surge a oportunidade de treinamento. Não dá para o pessoal mais antigo. Não, vamos dar para os pessoal mais jovens. Por que o pessoal de 50 anos não pode ter acesso àquilo, aprender aquela tecnologia também, né? Então, as empresas precisam ter uma diversidade de pensamento. E, embora a gente esteja falando aqui muito da diversidade geracional, que é a pauta que a gente está conduzindo, mas eu acho que existe uma outra diversidade muito mais difícil, que é a diversidade de mentalidade, que é ter a coragem de contratar, eventualmente até promover gente que pensa muito diferente de mim. Olha só. Acho que essa é a mais... Primeiro que ela não está visível, né? Por exemplo, assim, a diversidade étnica, eu vejo pela cor da pele, se a pessoa se o cara tem um olho puxado, meio que dá para perceber. Se é mais velho ou mais novo, meio que bate o olho. Sim. Saquei se é diverso de mim ou não, né? Mas a pessoa que pensa de um outro jeito, nem sempre está evidente isso, e ela me causa repulsa. Sim. Eu tendo a contratar pessoas parecidas comigo, e quando você vê, a empresa é um exército de clones, e aí ela não tem... Aí fala, nossa, as pessoas precisam pensar fora da caixa. A própria empresa pegou um monte de gente encaixotada, ela fala, precisa pensar fora da caixa. Já começou no processo, né? De recrutamento. Você pegou um monte de clonezinho de você mesmo, né? Então, acho que além dessa questão da diversidade geracional, tem outra pauta super importante, que é ter a coragem ou políticas instituídas de contratar gente que vai te dizer coisas que você não quer ouvir, né? Isso é muito difícil, porque líderes não gostam de ser contrariados. Sim, isso aí é outro capítulo, né, Alexandre? Misericórdia. Darei mais 3 podcasts. Sim. Ô, Alexandre, como é que a gente pode sugerir trocas entre as gerações?
Muitas vezes, por exemplo, e isso eu acho que acontece muito para os homens, né? Como eu não vou falar que eu não sei fazer isso, né? Aquela coisa do brilho, que não posso ser vulnerável. Então, é difícil para ele chegar e falar para um moleque de tênis e calça jeans e camiseta, né? Com cabelo, sei lá, diferente, colorido, que você não sabe fazer aquilo. Claro. É difícil, né? É difícil por duas coisas. Em primeiro lugar, uma coisa interessante assim, a minha geração não podia ser vulnerável. Boys don't cry. Boys don't Homem não cry, chora, seja sim. firme, não fraqueje. Né? A geração atual, pro bem e pro mal, ela já admite essa suscetibilidade. Você fala, tô mal, tô me sentindo... Não tô legal. Não tô legal. Que é uma coisa, por um lado, em termos de saúde mental, até bom que a pessoa consiga se mostrar vulnerável, assim, né? Mas eu acho que a gente tem um negócio que é muito desafiador para gerações mais maduras, é que pela primeira vez na história da humanidade, a gente tem uma reversão do ciclo do conhecimento. Porque, historicamente, o mais velho detinha o conhecimento tecnológico da profissão. É uma hierarquia, né? Uma hierarquia. Então, se você era um agricultor, e quase todo mundo era agricultor ou artesão, quem te ensinaria o ofício de agricultor era o seu avô, o seu pai, entendeu? E, necessariamente, o agricultor mais velho sabia do que o agricultor pleno sabia mais do que o agricultor. Tinha quase uma correlação evidente entre as duas coisas, né? O escultor mais velho sabia mais do que o escultor mais jovem. Como a gente começa a ter muita ferramenta tecnológica, a gente tem uma inversão de que muitas vezes o conhecimento está estocado no mais jovem. Então, muitas vezes, o funcionário mais jovem entende muito mais as ferramentas tecnológicas do que, eventualmente, o profissional mais maduro. Assim. E isso gera um nó na cabeça do profissional que sempre foi educado de que quanto mais antigo, mais cargo você tinha, mais poder, mais conhecimento. Sim. Isso gera uma completa inversão nisso. Você vê que, como estrutura de desenho de carreira, até hoje... Bom, eu sou ex-funcionário de um banco federal, que eu entrei quando muito jovem, pedi demissão para empreender. Tinha muito na minha época. A maior parte das promoções na minha época, elas ocorriam por antiguidade. Sim. Você cumpriu os 5 anos, puf, sobe um degrauzinho. Quinquênio, que ele chamava. Quando você assim, puf, sobe um degrauzinho. E no banco que eu trabalhava, tinha um negócio interessante, que tinha uma regra, e eu que era um banco, era sociedade de economia mista, nem era puramente estatal, mas era assim, é proibido haver promoções, nenhuma nanopromoção, antes de 2 anos. Se você foi promovido, em 2 anos você não pode. Já pensou você não pode subir outro degrau. Molecada nenhuma vai aceitar o negócio. Mas era como era o mundo, assim, era baseado em antiguidade. Então, é muito difícil para esse profissional entender isso. Eu acho que num futuro em que a gente vai trabalhar cada vez mais, talvez a gente tenha que mudar de carreiras, seja sua profissão mudou tanto ao longo do tempo em que ela quase que virou uma outra profissão, ou porque aquela profissão mudou, ou porque você se descobriu infeliz numa escolha que você fez aos 17 anos de idade, cheio de hormônio, está infeliz nela e muda. Só que aí você muda, quarentão, e o seu chefe é mais novo que você, a idade do seu filho. Sim. E você vai ter que lidar com isso, né? Sim. Ema, cada um com o seu problema e se vira. É assim. E vai acontecer cada vez mais isso, né? Porque a gente tem que respeitar. Respeitar é uma coisa, né? Mas digo assim, a hierarquia é o mais velho, essa é a hierarquia clássica. E vai começar a inverter isso, né? Sim. Profissionais de 40, de repente, terão que obedecer a profissionais de 26. Que ele detém aquele ofício melhor, né? Sim. E vai ter que deixar de ser dinossauro, de ficar fossilizado nas velhas certezas, abrir a cabeça e mudar. Isso é bom. Aprender é bom, ser ignorante é que é ruim. Né? Sim, e como será que a gente estimula, Alexandre, esse diálogo entre as gerações? Não é fácil, mas eu acho que o ponto fundamental aqui é respeito. Entendeu? Acho que a gente precisa respeitar. A diferença não é uma oposição, não é um defeito. Acho que quando a gente entende por que cada um é do jeito que é, agora eu entendi. Não é que ele é mimado, ele foi mimado. Não é que ele é mimado. Não é que ele não quer ter carro, ele percebe que o mundo lá na frente... Disse, por exemplo, que pela primeira vez na história, talvez a gente tenha gerações que serão menos prósperas materialmente do que as gerações antecedentes. Que a gente vem numa escadinha, né? Cada nova geração, aparentemente, tem mais prosperidade material do que as gerações que os antecederam. Pela primeira vez, talvez a gente tenha uma ruptura nisso. Né? Então, se essa molecada não está querendo ter casa, ter carro, não é só uma manha, pode ser que seja uma proteção que ela está fazendo para o próprio futuro. Então, acho que o primeiro ponto é entender por que cada um é do jeito que é e respeitar as diferenças. E acho que ter a mente, o espírito e a disposição de mudar, de compreender, de colaborar. Eu vejo muito isso. Assim, acho que das gerações mais maduras
é ter a coragem de trocar de casca, de continuar aprendendo. Isso é muito difícil. Uma coisa que eu observava e que eu falava muito, assim, era... na minha época as músicas eram boas. Só tem lixo, era só lixo. Aí depois eu parei e pensei e falei, gente, nunca se produziu tanta música quanto agora. Comecei a ouvir os aplicativos de música, tal. Hoje você pode ouvir rádio do mundo inteiro. Eu falei, não é possível que só fizeram música boa de 82 a 89. Não é possível que não tenha música boa depois disso, né? E comecei a ouvir Você umas... encontrou? Encontrei música. Olha! Não no TikTok, tem que sair do TikTok. Tem que sair do TikTok pra achar. Tá. Mas se você pesquisar, você acha. O que acontece, sabe o que é? É que é diferente a música ser boa no período que você é jovem e tá acontecendo um monte de coisa impactante na sua vida, tipo o amor da sua vida, emprego, um monte de mudança hormonal. A trilha sonora daquela fase é irrepetível. Então existe a irrepetibilidade de um ciclo de transformação e autoconhecimento muito importante, que é esse ciclo pós-infância, 13 até 22, 25, que é muita coisa marcante. A escolha da profissão, amores, paixões, sabe? É um ciclo muito intenso. Então, normalmente, o que a gente ouviu, mesmo que lixo, nesse período te marca muito. Então, essa irrepetibilidade de um ciclo de vida faz com que a gente fique meio que attached to, né? Assim, muito ligado nesse tipo de música. Então, essa é a primeira coisa. Agora, se você abrir a mente e pesquisar, você vai ver que tem boas coisas sendo feitas hoje em dia. Eu sempre achei muito estranho a ideia de, por exemplo, ficar em hostel, assim, né? E passou meu tempo, eu falei, agora, 50 que eu não vou em hostel, né? Às vezes eu fui contratado para dar uma palestra em Brasília de última hora, né? E eu cheguei lá tudo lotado. Eu só tinha aqueles hotéis de senadores, assim. Pra você ter uma ideia, o hotel era tão caro que o senador falou que achou caro, pra você ver como era caro. E eu falei, gente, eu não vou pagar... Vou dormir uma noite por isso. Você não tem o auxílio, né? Não tem, mas Hotel, como eles fazem... hotel. Como eu dei uma proposta lá atrás, quando ainda tinha voo barato, hotel razoável, e eles só fecharam em cima da hora, eu fui comprar em cima da hora, aí tinha evento em Brasília, tinha um monte de coisa acontecendo. Falei, gente, eu não acredito que eu tenho que pagar essa fortuna. E eu olhando, tipo assim, 1.500, 1.800 pra dormir. Falei, que isso, gente? É só dormir, só tinha sobrado né? os 5 estrelas, assim. Falei, dormir 1.500, 1.800. Sério, não ganhava nada, assim, só pra dormir mesmo. E aí eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Aí eu vi, rapaz, apareceu lá, hostel, sei lá o quê, 199. Foi 199. Hostel, quarto compartilhado com 6 pessoas. Falei, valei-me Deus, quarto compartilhado com 6 pessoas, o que eu faço agora? Falei, Alexandre, você fica dando palestra falando que precisa mudar a mente, não sei o quê, Isso, experimentar coisas novas. Alexandre. Vai lá, rapaz. Vai, Alexandre. Tá virando um dinossauro, vai lá, rapaz. Vou lá. Fui lá, cheguei... Vai, Alexandre. Cheguei 10, 11 da noite, né? Aí só sobrou a última, era 6, assim, 3, né? Cama, beliche, beliche, beliche. Aí sobrou o beliche do meio. Aí eu cheguei, sabe o que eu achei? 1,87, Alexandre. Pois é, gente, isso é uma bosta. Chulé, entendeu? Não, Um monte de Alexandre. coisa, aquele cheiro de burrinha no ar. Eu falei, que coisa, a cama apertada. Aí fiquei constrangido de ligar o celular, de acender luz. Aí de noite eu queria ir no banheiro, mas para ir no banheiro eu tinha que descer uma escadinha. Eu falei, gente, eu vou cair no colo do cara que tá aí abaixo, cara. Eu não ia pro banheiro, falei, e a hora que eu vou voltar, como é que eu vou subir nessa escadinha? 3h30 da manhã, né, cara? Porque já ficando velho vai mais no banheiro, não tem isso. Eu falei, meu Deus, que experiência horrorosa, assim. Mas... Aí depois tinha um coworking, um monte de gente legal, galera conversando, etc e tal. E eu gostei, eu experimentei. Eu fui lá. Experimentou mais alguma coisa no hostel, é isso? Não fumei. Não. Fumei, não. Eu só quero saber o cenário pra eu imaginar aqui, pra gente ver. Não. Não, só isso. Que eu lembre, não. Tá, mas e aí, no final, a sua Mas no experiência? final, sabe o que eu acho assim? Por que não experimentar? Eu não gostei da experiência ali, porque lá em cima, não sei o quê. Mas eu nunca na minha vida, meio século de vida, nunca experimentei. Por que eu nunca experimentei? De repente, se eu fosse mais jovem, de repente teria a troca. Mas foi legal a parte do coworking, quando eu cheguei lá fui trabalhar. Tinha gente de todo lugar do mundo, porque acho que estava tendo campeonato de mundial de vôlei, se eu não me engano, um negócio assim. E aí tinha gente que estava cobrindo eventos, gente de fora, gente da Argentina, da Colômbia, conversei com gente. Então foi legal. Aí na hora do café, da janta, a galera sentava junto e conversava, cada um de um lugar. Foi legal, gostei da atmosfera. A experiência de dormir foi meio... foi muito Mas legal. você sabe que... Do banheiro, né? Chegar no banheiro, você não tem um banheiro só pra você. Tudo isso pra mim foi meio...
E olha só que coisa mais Mas eu enfiei a cara e fui. Isso que eu Foi. gostei. Enfiei a cara e fui. E economizei R$ 1.400. Pronto, isso é a parte feliz. Mas olha, quando você foi contando, na hora foi me causando, e eu acho que é isso que acontece com as pessoas nas empresas, foi causando uma tipo, não, Pois é. não, né? 6 pessoas num quarto, não. Eu ponho pijama ou não ponho pijama Pois quando é assim? é, né, Eu rapaz? já fico com essas confusões. Mas, e eu acho que essa negação minha, essa coisa do tipo, não quero, eu não quero saber como é. Não quero nem saber. Eu não quero nem saber como é. Que era mais ou menos o que eu fazia. Falei, mas por quê? Vou lá, vamos ver. Sim, Vamos ver. sim. Né? Então, eu acho que talvez a gente, dentro das empresas, né, essa coisa que assusta muito a gente, Sim. talvez quanto mais contato a gente tiver com ela, com o que Sim, assusta, a gente talvez diminua um pouco o preconceito, como diminuiu o seu preconceito. Exato. Falou, talvez eu vá para um hostel, pegue aquele quarto que tem Individual, que é sozinho, individual, você que é um já pouco sabe mais que caro, mais funciona, aceitável. O convívio com a galera é legal, Sim. o Wi-Fi é legal, ficar no beliche foi ruim, entendeu? Sim. Mas já sei. Sim. Ok, passei pela experiência. E entendeu? se adapta. E se Eu acho que essa adapta. coisa- E a gente vai ter que se adaptar. A gente se adaptou a tudo. Eu lembro que eu trabalhava nesse Banco Federal e era a época pré-tecnológica transição e chegou uma época e falou, gente, a gente vai ter que colocar caixa eletrônico. O pessoal falou, imagina, nunca que aposentado, nunca. Todo mundo falava, nunca os aposentados conseguirão tirar dinheiro num caixa eletrônico. Olha só. Entendeu? E tá aí, eventualmente pode ter uma dificuldade, o funcionário vai lá dar assistência, mas funciona, é possível, sim. No Brasil criaram uma lei, chamada a lei antitabagismo, porque o pessoal fumava em maternidade no Brasil, né? Havia onde a classe fumante e não fumante. Como Sim. se mudasse alguma coisa que o ar ficava circulando lá dentro, né? Enfim. E aí, e funcionou. O Brasil é case mundial em redução de tabagismo. Talvez tenha passado a fumar outra coisa, né? Mas o tabaco diminuiu. Mas assim, funcionou. Funcionou, ou seja, a gente se adapta, assim, né? Pega nos anos 80, 90, a gente ia pra praia, empelotava 7 pessoas no carro sem cinto, um em cima do outro. A gente, ok, tem que usar cinto, isso é perigoso, tem que usar capacete. Então, a gente se adapta, é possível, sim, se adaptar, assim. Eu Mas acho precisa começar e fazer, né? e quebrar, né? E eu acho que a convivência que ajuda a gente a diminuir o preconceito. Sim, exato. Eu sinto isso. São pessoas como a gente, apenas nasceram noutra época, pensam um pouco diferente. Sim. O que entre eles a gente poderia usar como vínculos, você acha? Intersecções. Sabe o que é, assim, a gente olha a geração, sobre o que diferencia uma da outra, mas a gente esquece o seguinte, o que une uma Que a é outra. muito maior. É muito maior. É. O desejo de ter uma profissão gratificante, o desejo de ser reconhecido, não só reconhecido monetariamente, falando, puxa, Vivi, que trabalho bacana que você faz no podcast. Fala se isso não tem um valor. Claro, você precisa ter a remuneração material, porque as coisas custam, né? Tem boleto para pagar. E no campeonato da vida, os boletos sempre vencem, né? Mas tem essa outra remuneração. Então, as pessoas gostam de ser reconhecidas, gostam de perceber que são tratadas com justiça, que a regra de como aquela empresa opera, o que espera delas é claro, está clarificado, né? Os valores da empresa são clarificados, tem um ambiente saudável, bacana, de uma coopetição saudável, ou seja... O que é uma coopetição? Coopetição, sim, porque assim, a gente colabora. Esse é o complicado do mercado de trabalho, né? Porque a gente colabora, mas a gente compete entre si. Compete por cargos, compete por vagas, compete por elogios, né? Compete por... Muitas empresas incentivam, inclusive, isso, né? O funcionário do mês, quem bateu as metas de venda, o vendedor que vendeu mais. Então, assim, seria ilusão negar que, não obstante a gente querer que tenha cada vez mais colaboração, dentro da colaboração, em paralelo, roda um negocinho de competição também, né? Competição com o mercado. Então, é um ambiente complexo. Sim, é um ambiente complexo. E isso é dentro do ambiente de trabalho. Mas hoje a gente já vê dentro dos ambientes escolares e tudo, que não está tendo mais competição. É do tipo, todo mundo venceu. Eu tenho minhas suspeitas sobre isso. Eu precisaria de estudos psicológicos longitudinais, que são aqueles estudos em que você acompanha as mesmas pessoas, centenas ou milhares de pessoas por 20, 30 anos. Então, a gente não tem dados muito conclusivos disso. E assim, mas acho que num afã de suprimir a dor da derrota, talvez você tire o ímpeto da vitória, assim, né? Então, eu não sei sinceramente qual é o efeito final disso, assim, porque a ambição saudável nos levou para muitos lugares. Sim. Se um maluco doido, alguns malucos, não achasse e acreditasse piamente se podia voar,
gente estava indo de charrete para os lugares, entendeu? Não visitaria alguns lugares, entendeu? Então, assim, ter a ambição saudável, não precisa ser ganância, né? Mas ter a ambição saudável de evoluir, de ser... Alguém querer ser o melhor cientista, ser o primeiro cara que descobriu a cura de uma doença, ainda que você possa ter por trás uma competição, um senso de ser o melhor, um egocentrismo, talvez nos legue, né, a cura de alguma doença. Então, e esse é um ímpeto humano, né? As outras espécies animais, até onde a gente sabe, elas seguem o protocolo biológico e instintivo dela e a gente fica inovando, fica fazendo coisas novas. E por trás disso está um desejo de fazer melhor, fazer diferente. É por isso que a gente evolui. É por isso que a gente está fazendo esse podcast à luz de lâmpadas LED e não de lampiões, né? Mas eu fico com medo da supressão absoluta, da competição. Acho que talvez é saber como você trabalhar isso, entendeu? Já que o problema do pódio é que o pódio tem lugar para um, né? Então, assim, é como trabalhar isso de que não vai ter lugar para todo mundo no primeiro posto do pódio. Uma equipe ganha o primeiro lugar do campeonato, as outras 19 não ganham. Uma fica em segundo, 4 são rebaixadas. Mas na vida tem um pouco disso, né? Algumas pessoas vão sendo promovidas. Eu acho que tem algo de estressante, mas tem algo de evolucionário também, quando a gente quer ir para frente, melhor. Até na academia, né? Você vê que o músculo só desenvolve se você o estressa. Sim. Né? Se você pegar, por exemplo assim, você nunca fez academia, você pega um peso de 2 quilos e fala, ai, como eu tô cansado. Aí você faz mais 5 dias, você se acostumou com 2. Se você continuar com esses 2 quilos, não acontece mais nada no seu músculo. Você tem necessariamente que pegar o peso de 3 quilos. Senão você não tem mais efeito nenhum. É nulo, é inócuo aquilo, né? Então, é parte da vida. E assim, com esse estresse, você vai evoluindo. Claro que tem um limite, não pode ser um estresse tóxico, mas a gente evolui toda vez que a gente tenta subir mais um degrauzinho. Assim. Então, eu olho com alguma ressalva. Eu acho que a gente tem que criar ambientes mais saudáveis e tal, mas a supressão absoluta da competição, do desejo de evoluir, talvez seja quase a supressão do DNA humano que nos trouxe até aqui, acho. Eu concordo, eu gosto dessa linha. Você falou sobre resiliência lá no começo, eu acho que ela tem tudo a ver aqui agora, como a gente vai incentivando e educando as pessoas para que continue. Né? Se a gente coloca todo mundo junto, parabéns, todo mundo junto. Né? Por que eu continuo treinando? Né? Por que eu acho que é o Michael Jordan que falou que, sei lá, o Oscar, eu acho, que ele só começou... Ele ficava todo dia após o treino. Sim. E antes do treino, ele chegava antes de todo mundo e saía depois de todo mundo, antes de todo mundo, e aí ele virou Mão Santa. Mas todo mundo só vê a parte do Mão Santa, né, que ele virou, que ficou muito famoso. Mas tem todo um trabalho que fez com que ele chegasse ali. Sim. E se a gente não insiste e põe todo mundo junto, talvez a gente crie uma massa homogênea de gente que não inova, que é esse tema que eu queria entrar com você agora. A inovação, eu acho assim, eu estudo muito criatividade e inovação, até porque eu já tive, hoje eu tenho só empresa de pesquisa, mas hoje a empresa de pesquisa está fazendo 30 anos, agora em agosto mesmo, né? E eu desativei a área de publicidade que eu tive durante 25, assim. Mas, então, eu estudei muito esses processos criativos. E eu acho que toda pessoa criativa é um pouco cobaia, assim. Porque você precisa de uma coragem para inovar. Tipo assim, eu tô vindo muito, de maneira muito comportada aqui, né? Esse blazer, etc e tal. Se eu visse de uma maneira muito mais exótica, seria mais criativo, mas eu começo a correr risco. Falo, nossa, veio ridículo, veio fora, ser um podcast corporativo, ele veio meio desalinhado, assim, né? Então, assim, tudo tem um risco. A inovação traz um risco. Muito mais seguro é seguir a manada, seguir o que todo mundo sempre fez a vida inteira. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual. É a letra de Maluco Beleza, ele fala isso. Enquanto você se esforça para ser um sujeito normal e fazer tudo igual. E a gente faz isso porque o medo mais ancestral que a gente tem é o medo de ser rejeitado. E como a gente não é rejeitado por uma tribo? Fazendo tudo o que a tribo faz. Sim. Então, toda vez que você destoa disso, embora possa parecer muito legal a ideia de você ser original, é meio assustador, porque você flerta com o risco da rejeição. Ao vir aqui com uma camiseta do Pato Donald, nossa, que criativo. Ninguém vai contratar esse maluco aí com uma camiseta do Pato Donald, por exemplo. Então, dando um exemplo aleatório, mas a inovação tem que ter um pouco de coragem, tem que ter também, do lado de lá, a aceitação de que inovar é mais arriscado. E
quanto mais inovadora for a ideia, mais arriscada ela é. Tem que ser incentivado, Tem que ser incentivado. recompensado. O risco bem intencionado e planejado, calculado, tem que ser parte da cultura das empresas. O erro planejado. O erro. Porque vai acontecer. Sim. Entendeu? Quanto mais... Você deu o exemplo do Oscar. Quantas bolas ele não errou até começar a ter um percentual de acerto muito alto? Não é? Então, assim, eu acho que isso reflete uma mudança de cultura mesmo. E eu acho que muitas das inovações geniais que eu tenho um termo que eu falo assim, que toda inovação genial tem algo de ideia de jirico, assim. Quando você olha na essência, você fala, gente, depois parece que é genial. Se você pegar o Airbnb, uma vez eu li um livro sobre a história do Airbnb, né? E quando eles iam nos investidores, as pessoas olhavam e falavam, gente, vocês são completamente doidos. Isso é uma ideia nunca vai dar certo. Só tem risco nessa ideia. Eles falavam assim, e se alguém colocar câmera para filmar as pessoas? E se um psicopata entrar lá e assassinar? Porque a ideia original do Airbnb é alugar o próprio sofá. Você morava ali e você podia alugar o sofá. Não, o sofá tá vago, em vez de você ir para um hotel de $150, dorme aqui no meu sofá por $12. Essa era uma das premissas, entendeu? Como hoje, você pode morar num quarto, a pessoa fica ali e você pega só aquele quarto para você, né? E aí as pessoas só punham objeções. E hoje ela vale dezenas de bilhões de dólares. Ela vale mais do que as cadeias hoteleiras com coisas de hotel. Sem nenhum hotel. Sem nenhum hotel. Mas quando você olha a matriz da ideia, antes de virar o que virou, você fala, gente, que ideia estapafúrdia. E boa parte das ideias, quanto mais genial for a ideia, mais ela vai parecer uma ideia de jirico. O problema é que no meio daquela baciada de ideia de jirico, 99% vai ser ideia de jirico mesmo, mas tem uma que vale ouro. Assim. Então, as empresas têm que estar sempre permitindo, né, que a gente possa inovar, o que não é muito simples. E boa parte da matriz corporativa que faz as ideias inovadoras acontecerem é diversidade. Diversidade de pessoas, diversidade de gente, diversidade de pontos de vista. Então, a diversidade é uma coisa bonitinha, da modinha, para falar para a empresa, ok, para pôr no balanço corporativo, pode até ser, mas existe uma coisa pragmática, é justo, é uma questão de justiça social, ok, tudo isso mas ela é também uma coisa pragmática, porque a criatividade, quase sempre, ela é fruto da fusão ou até da colisão de universos distintos. E tem outra coisa muito complexa no tema da inovação, porque assim, é muito difícil você conduzir um processo inovador do princípio ao fim com apenas um tipo de indivíduo. Tem artigos de Harvard que provam isso. Porque assim, se aquela centelha é criativa, você precisa de um tipo muito específico de profissional mais aberto, mais liberal, mas com mente mais criativa, uma mente mais artística, isso é um pedacinho. A criatividade não vira inovação. Sim. Tá cheio de gente que teve ideia genial que está na gaveta, não aconteceu nada com a ideia. Não é? Mas aquilo é um pedacinho. Depois você precisa ter uma etapa, porque uma etapa, ao invés de parecer com artista, ela parece com a etapa de engenheiro. Pera lá, ok, já entendi a piração que você teve aí. Prós e contras, quanto vai custar isso? Quem compraria isso? Em quanto tempo a gente faria? Tem maquinário para isso? Tem mercado consumidor? A nossa empresa tem expertise? Ou seja, é uma coisa de engenheiro mesmo. Aí chega à conclusão que sim. Aí tem uma etapa meio pedreiro, de montar os tijolinhos. Então, vamos fazer um protótipo? Vamos fazer uma maquete? Precisa comprar alguma liga metálica? O que é, como é que não é? Depois você tem uma etapa vendedor. Vamos vender essa ideia para o chefe, para o mercado, para patentear. Ou seja, são tantas skills, tantas habilidades necessárias para você conduzir do princípio ao fim um processo colaborativo, que é impossível você conduzir isso com um único perfil de profissional, com um único indivíduo. Portanto, inovação é um processo eminentemente colaborativo e feito a partir de pessoas que são diferentes e que pensam diferentes. E diverso, né? Diverso, exatamente. Então, você está me dizendo que a gente tem... O ideal é que seria... O ideal não, né? Mas é interessante que as empresas tivessem um laboratório. Sim. Como se fosse esse laboratório que você está me contando agora, com pessoas diferentes, e que pudesse se testar e que se aplaudisse ou não o erro, o acerto, não importa, a viabilidade. Tem uma indústria farmacêutica, que eu não vou me lembrar o nome agora, que eles premiam os remédios ou os estudos que não iriam para frente. Oh, que doideira. Ao invés de você continuar a ficar 20 anos estudando uma substância lá, as pessoas se reúnem, né, e vão fazendo estudos e tudo, falam, não, isso aqui não vai rodar. Aí ele fala, vou muito obrigada, vou te premiar. Porque imagina ficar 20 anos, 10 anos estudando uma substância que talvez não vire, né? Que e é não incerto, aconteça. você não sabe mesmo. É uma folha em branco. É como quando um poeta pega uma folha em branco, você não sabe qual será o resultado final daquele poema. Está em branco, você está começando. Mas aí que tá, como que você, né, pega essa geração de baby boomer, ou a X mesmo, e fala, olha, corram riscos.
Corram riscos, levantem a mão, questionem a tua liderança, que é a hierarquia que a gente aprendeu tanto e entendeu tanto, né, no passado. A gente está dizendo para quebrar vários paradigmas que, para um pouco mais para essa geração, é muito forte. Como é que eu vou levantar a mão e correr risco e falar, chefe, é isso que você está dizendo? Não vai funcionar. As pessoas são muito inteligentes, elas percebem o ambiente. Se ela percebe que aquele que tentou, arriscou, não deu certo, foi guilhotinado, fala, sou doido, vou propor nada aqui. Vou propor, o que você propõe? Propõe fazer assim, Ctrl+C, Ctrl+V. Se o cara for minimamente inteligente, ele vai defender o pescoço dele, manda quem pode, obedece quem tem boleto para pagar. Entendeu? Se ele for minimamente inteligente, ele vê que naquela empresa o resultado de quem tenta inovar e eventualmente não consegue. E muitos não conseguem, porque é do processo natural tentar errar. Sim. E você vai se aproximando do alvo. Ele fala, não vou tentar, sou doido, vou perder meu emprego. Olha lá o que aconteceu com o Júlio. Tentou, coisou, foi crucificado, xingaram ele, tá humilhado, desmoralizado. Não é besta nem nada. Não tem nenhuma sugestão, não. Claro, vão fingir que inovam, né? E você deu um exemplo engraçado esse negócio. Eu me lembrei de um caso quase anedótico, né? Que é do remédio que a farmacêutica premia o negócio errado, ou a tentativa que não deu certo, né? E um dos maiores sucessos da indústria farmacêutica é o Viagra, né? Que é um remédio para disfunção erétil, né? Eu sei porque eu vi no YouTube esses dias. Um amigo seu que um amigo perguntou. me falou. Tá. Aí... Um amigo seu que te contou. Contou-se. Tá bom. Aí o que acontece? Na realidade, o projeto e a pesquisa científica era para um remédio para angina. Era um remédio para angina, verdade. e eles precisam ter um monte de angina para homem, para mulher, né? Enfim. E eles davam aquele remédio, faziam o teste de controle lá com gente que tomava placebo, ou seja, não tinha nada dentro da cápsula, tinha farinha, e a outra pessoa tomava o Viagra, e não resolveu o problema da angina. Mas como toda medicação, parte do protocolo médico, sentiu tontura, sentiu dor de cabeça, algum efeito adverso, né? Aí tinha um pessoal que estava muito sorridente. Tinha um pessoal que tinha... O pessoal que tinha tido um efeito adverso. Você tá tão sorridente. Olha, doutor, tinha uma coisa que me acontecia fazia um tempo. Tinha um negócio estranho comigo. Eles começaram falando, nossa, que esquisito. Não resolveu o problema da angina, mas resolveu o problema da Regina, talvez. Da esposa. Ótimo. Só não pode ser um podcast sério, né? Não, aqui não. Mas aí eles descobriram e falaram, gente, por que está acontecendo isso? Por que o efeito... Aí eles foram descobrir que tinha um componente X lá que drenava sangue para a região XYZ lá, né? E aí descobriu e falou, isso aqui o remédio para angina foi um tremendo fracasso, mas pode ser um tremendo sucesso um remédio para disfunção erétil, como de fato foi. Isso se chama serendipidade. Serendipidade é quando você descobre algo, entre aspas, por acaso. Você está tentando a cura, descobrir algo para o problema A e, incidentalmente, você descobre uma solução para o problema B. Né? Mas o curioso da serendipidade é que, embora ela nos dê a falsa noção de que a gente descobriu sem querer, não é sem querer. Só tem serendipidade quem estava em ação, quem estava trabalhando, quem estava tentando fazer alguma coisa nova. Entendeu? Então, ainda que você quisesse A e chegou a B, você só descobriu A porque você estava fazendo A. Com ócio absoluto, você não chegaria naquele caminho. Né? Então, isso é mais uma coisa legal de incentivar você a tentar processos criativos novos, que às vezes você descobre incidentalmente uma outra coisa que pode ser útil. A invenção da penicilina foi assim também. Ele tinha uma cultura lá de bactérias, viajou, esqueceu, criou um bolô, e ele descobriu que o fungo matava a bactéria. Ele falou, nossa, esse fungo... Eu errei, por que o fungo está comendo a bactéria? Eu falei, ué, então existe um jeito de matar a bactéria? E se eu cultivar esse fungo e o fungo mata a bactéria? Ou seja, não era isso que ele está buscando, né? Então a gente chama de serendipidade. Isso foi mais ou menos o que aconteceu com o caso do Viagra. Nossa, incrível. Eu fico pensando também, para a gente conhecer o outro e respeitar o outro, a gente precisa se conhecer. Você acha que a gente vem numa turma, você até comentou um pouquinho aqui no início, que busca mais o autoconhecimento, porque eu não consigo ver as pessoas entendendo como é o outro ser humano sem se entender. Sem olhar para si e falar, puxa, eu funciono assim, eu percebo dessa forma, eu julgo assim, eu julgo assado. Você acha que tem como a gente perceber e integrar uma equipe sem primeiro se entender, se compreender? De maneira nenhuma. Acho que se fala muito disso indiretamente, né? Se fala que um dos skills do futuro é a inteligência emocional. A inteligência emocional é a capacidade de você compreender, perceber as emoções alheias do seu interlocutor, compreendê-lo e tomar
a atitude mais inteligente possível, tendo em vista isso que está acontecendo. Sua ira, sua cólera, sua emoção, sua tristeza. Eu perceber o que está acontecendo dentro de você e poder agir da melhor forma, de maneira inteligente, né? Só que o pressuposto disso é impossível eu te conhecer, eu agir, eu conseguir interpretar um completo enigma, que é o outro, se eu não entender a mim mesmo. Né? Então, acho que o pressuposto de você interpretar, conhecer, entender as emoções alheias é você entender as próprias, né? O que é muito difícil. Né? A gente está com muita frequência, a gente tenta descobrir tudo do mundo, né? Tem o Wikipedia, tem não sei o quê, do Google, eu descubro das coisas, sabe como funciona o reator nuclear da França, o bóson de Higgs, e não percebe suas próprias emoções. Assim. Então, isso é um bocado difícil. E nem sempre a gente está disposto a dar esse mergulho dentro da gente mesmo, porque às vezes a gente acha coisa que não é legal, que a gente não esperava, que não é bonita. É difícil dar esse mergulho mesmo, mas acho que é necessário. Tem mais gente fazendo isso? Não tenho estatística para isso. Parece que sim. Parece que é a minoria que faz isso, mas é uma minoria crescente. É pouca gente, mas cada vez mais. Tá. A pandemia a pandemia foi um impulsionador disso. É muito curioso que foi justamente quando as pessoas tiveram que ir para dentro de casa e fora do mundo, elas acabaram, ou talvez pelas ansiedade que se seguiu a isso, explodiu o consumo de aplicativos e de livros de meditação, de mindfulness, de yoga. Ou seja, eu acho que existe sim, em paralelo, apesar do frenesi do mundo, que não pode parar nunca, um movimento de volta à origem, de pé no chão, de compreender a si mesmo. E eu acho que é fundamental para as relações pessoais, corporativas, que a gente consiga... Não dá para construir uma relação saudável se a gente não estiver internamente saudável, né? Sim. Alexandre, a empatia é uma das, talvez, dos soft skills importantes e necessários dentro do ambiente de trabalho. Sim. A gente precisa desenvolver isso melhor, de olhar para o outro, né? E a gente está falando, o primeiro passo talvez é olhar para si mesmo, entender as suas humanidades, seus fracassos, suas dores, entender que o outro também tem. Você acha que, mesmo que uma geração não entenda como funciona a outra, dá para ela desenvolver empatia? Como é que um líder pode fazer com que isso aconteça dentro da sua área? A impressão que me dá, eu faço muita pesquisa de opinião, de mercado, pesquisa qualitativa, é que parece que algumas pessoas têm uma habilidade por personalidade ou por característica, ser mais introvertida, ser mais observadora, não ser, parece ter um pouco mais de habilidade natural para ser mais ou menos empático, né? Mas eu percebo que é possível sim você desenvolver, você ficar melhor, e acho que é fundamental. Se a gente está falando de um ambiente diverso, o que causa medo um pouco nas empresas? Porque diversidade, o que lembra? Divergência. Na medida em que você traz diversidade, gente pensando de maneira diferente, você traz um pouco de divergência. Mas veja bem que a divergência ela não precisa ser algo tóxico, negativo. Sim. Eu divergir de você, eu penso de maneira diferente. Não quer dizer que eu quero te anular, entendeu? Te aniquilar, entendeu? E de novo, os processos criativos, eles não vêm, raramente eles vêm da convergência. Porque a convergência vai ser mais do mesmo. Vamos convergir para fazer o que sempre fizemos, né? Gente, será que não tem um jeito melhor de trabalhar? Será que não tem outro jeito de fazer esse podcast? Será que não tem outro jeito de ser esse logotipo? É uma divergência. Fala, e se a gente fizesse diferente? E traz um incômodo, né? E traz um incômodo, claro, porque você tá tudo rodando, e você fala, vamos parar de rodar, vamos fazer tudo diferente, vamos arrumar uma encrenca para a cabeça. Parece assim que a pessoa fala, tá tudo bem, não mexe com isso, não mexe no que está quieto. Né? Então, assim, mas o pressuposto para essa divergência construtiva virar uma convergência criativa é o respeito, é entender. E tem um valor maior do que você. Mais do que meu ego, perdi minha ideia. O outro ganhou esse embate semântico comigo e a ideia dele venceu. Existe algo maior que é produzir um ambiente de trabalho melhor, criar uma inovação para a empresa, tornar minha empresa mais vencedora, melhor, mais lucrativa. Ou seja, se tiver um valor maior, eu falo, não. Na luta entre Alexandre e Rogério, na que venceu o Rogério. Venceu uma ideia que é melhor para a empresa, sendo melhor para a empresa, será melhor para o meu departamento, para mim, para a nossa carreira, enfim. Né? Se a gente tiver um valor que seja... O problema é que a gente coloca o nosso ego na frente. Exatamente. O Rogério me detonou, fui humilhado, sei lá, a Marisa me acabou comigo. Não é isso, se for com respeito, né? Não. Né? Tivemos uma ideia, às vezes a ideia dele vence, às vezes a minha vence. Né? Então, acho que a gente coloca muito ego na frente. Né? Então, mas a gente tem que quebrar a gente todinho, na verdade. Difícil. Eu vejo dessa forma, difícil. porque
é como a gente aprendeu a trabalhar. Sim. A minha geração, sim, eu me lembro assim, eu precisei, minha geração, que é a geração X, né? Por exemplo, eu tinha dois problemas muito sérios, que eram problemas, uma coisa um pouco anacrônica, assim. A primeira, a dificuldade de trabalhar em equipe. Tinha hora que eu falava assim, me dá esse negócio aqui, deixa eu fazer inteiro do começo ao fim, que eu vou fazer, o outro vai atrapalhar. Eu tinha isso, entendeu? E para mim era uma complicação, porque aí eu não delegava, fazia microgerenciamento, então foi preciso fazer coach, consultoria, não sei o quê, e nossa, falando na cabeça, e eu sabia que tinha que fazer e não conseguia. Difícil, a gente tem um monte de qualidade e um monte de defeito, era um defeito meu, difícil. A outra coisa é dar feedback, porque dar feedback para mim era tipo discutir a relação, falar, ai meu Deus, vamos para a sessão de feedback aqui. Aquilo era um martírio para mim, sabe? Eu falava, porque assim, eu me sentia constrangido, parecia que eu estava falando mal da pessoa, sabe? Mas não é. Ah, você não gostava de dar feedback? Eu não gostava de dar feedback. Porque na maioria das vezes eu ocupei posições hierárquicas de chefia, de liderança. Eu me sentia mal, parecia que eu estava espizinhando, sabe? Enfim. Mas coisas que a gente vai aprender. Falou, não estou falando mal, vou falar respeitosamente, coisas para ela ser uma profissional ainda melhor, né? E também abrir o que você acha, concorda, não concorda. Então, assim, a gente tem essas deficiências e dói, porque não é fácil, não, né? Mas eu acho que esse lance do feedback, que eu percebo, a maioria das pessoas, elas estão sempre focadas no que tem a desenvolver. Então, é sempre uma reunião chata, lógico, porque você sempre vai falar o que a pessoa tem que desenvolver. E, na verdade, se você focasse um pouco mais no que ela já tem de muito bom... Sim, a parte legal. A produtividade dela ia explodir, ao invés de você ficar chamando ela para uma reunião e falar, então, é que você está chegando um pouquinho depois do horário. Né? Então, não sei, de uma coisa que, não sei lá, não faz sentido. É muito doido isso. Eu estava aqui pensando nos talentos das novas gerações. Essas pessoas que são nativas digitais, ou essas pessoas, sei lá, como o meu filho, que vai entrar no mercado. Parece que o relatório, eu não terminei de ler, ele só um pedaço do trabalho, o futuro do trabalho, do Fórum Econômico Mundial, fala que em 2025 a gente já vai dividir igualmente as máquinas e as pessoas. O que é assustador, porque é daqui a 2 anos, né? Assustador mesmo. Então, meu filho vai chegar num ambiente de trabalho que eu não sei nem como vai ser. Ele tem 14 anos. Então, não tenho ideia de como vai ser. Hoje, a gente já tem alguns talentos, lógico. Talentos em todas as gerações nós temos talentos. Mas qual que seria o avatar do talento hoje? Quem é o talento que as empresas estão procurando hoje? Independente de geração. Bom, vamos lá. Pergunta super complexa, porque eu acho que assim, a gente está num mundo de transformações tão rápidas e tão agudas que a gente não sabe o que a gente não sabe. Então é muito difícil cravar uma coisa, porque assim, está oculto Mês ainda. que vem já é diferente. O seu filho provavelmente exercerá uma profissão que não foi inventada ainda. Provavelmente, né? Então, assim, essa é a complexidade. O que a gente vê é que as empresas estão tendo dificuldade de acompanhar o passo do mundo e acompanhar a mudança cultural dessa nova geração. O que eu acho que essa nova geração traz é uma cabeça tecnológica muito legal. Eles trazem um não apego às fórmulas tradicionais. Entendeu? Eles estão dispostos a questionar o status quo. Por exemplo, a minha geração não ia, porque eu tinha medo de perder o emprego, por exemplo. Por que eu vou questionar? Sou doido? Entendeu? E existia uma estrutura que era muito rígida. Assim, entendeu? Você tem aquelas estruturas para... A minha impressão hoje, olhando em retrospectiva, é que não era respeito, era medo. Medo, né? Não era respeito nada. Respeito eu passei a ter para alguns profissionais, alguns líderes que eu tive. Eu falei assim, respeito ele. O cara me ajudou, me deu dura quando eu precisei levar dura. E a grande maioria era medo, era uma relação de medo, porque eu sabia que com aquele crachá ele me demitiria, me imporia alguma sanção justa ou injusta, não sei. Mas, então era mais medo do que respeito. E eu acho que o fato dessas gerações, que muitos implicam, essa geração não tem noção de hierarquia, mas tem uma coisa legal que ele diz, por que vocês fazem isso? Uma vez uma funcionária, uma estagiária minha, chegou e falou, nossa, nada a ver esse projeto. No meio de uma reunião, eu dono da empresa, falou, nada a ver, nossa... 19 anos, estagiário, beijo, me subiu sangue, assim. E aí eu tentei me acalmar, né? E isso na agência de publicidade, eu devia ser muito mais tolerante, assim. E no final das contas a gente executou aquele projeto e ela nada a ver, não funcionou. Mas assim, é muito difícil assumir isso. Olha como é que é. E no fim ela... Não pelas razões que ela apontou, mas por outras... ela? Não demiti. Não. Continuou. É uma excelente profissional. Olha, foi premiada esses dias, está em outra empresa, até porque eu desativei a área de comunicação. Ela ganhou um prêmio de profissional do ano, olha só. Olha só. E continuei com ela, engoli aquilo, subiu o sangue. Eu admito, subiu o sangue, deve ter ficado roxo, numa reunião,
pentelha fez e fala que começa todos sonhando com aquele projeto. Mas assim, isso é uma coisa legal das novas gerações. Mas eu não sei se as empresas estão dispostas. E às vezes eles dão ideia de jirico mesmo, como é normal. Entendeu? Então a gente precisa falar, legal, essa ideia foi, essa ideia aqui, que sacada, assim, essa aqui pirou, né? Nada a ver isso aqui, não vai dar certo. Mas a gente precisa ter essa matura, porque quem tem que ser maduro é a gente, né? Não o estagiário de 19. Se ele falou uma coisa imatura, você releva, desconta. Mas eu acho que eles trazem esse gás novo. Eu gosto muito dessa mistura da ponderação, da serenidade do profissional que já adquire um pouco mais, com aquela coisa da bomba de hormônio, do coquetel molotov, que quer quebrar tudo. Eu juro por Deus. Eu acho que isso é legal. E as empresas não têm muita tolerância. Se colocar só a galera do coquetel molotov, eles explodem a empresa, leva à falência, quebra tudo, entendeu? Não pode ser só a galera maconheira do coquetel molotov. Mas se você misturar a ponderação, a serenidade, com essa coisa hormonal de se fizesse do avesso. Então a gente não tem, a gente chega num determinado momento, a gente começa a ficar meio careta mesmo. Não, do avesso não, vamos mudar 10%. E ela fala, não, quebra tudo, nada a ver, vira do avesso, entendeu? Então é legal que tenha um pouco disso, entendeu? Que tenha essa veia querendo mudar. Nesse livro aqui, não estou querendo fazer... não, fala. Merchandising não, né? Que está em promoção. Não, mas pode fazer um merchandising. Mas tá na Amazon? Você não quer nem falar nisso. Não quero nem falar que está em promoção na Amazon.com.br. Entendi. Mas aí, tem um caso que eu falo aqui, porque tem uma frase muito triste que fala assim, que assim, cachorro velho não aprende truque novo, né? Dizendo assim, profissional antigo não vai saber de tecnologia, porque... Enfim, tem uma frase que fala, sai em RH essa frase. E aí eu mostro aqui um estudo da Harvard Business Review que diz que eles pegaram as startups, essas empresas de tecnologia mais bem-sucedidas. Você sabe que a maioria das startups, a gente fica com esse frisson, esse hype, a maioria vai à falência impiedosamente, né? Só vai na mídia, deu certo, né? Mas pegaram não só as que deram certo, mas as que deram muito certo. Sabe qual era a idade média do fundador dessas empresas? 45. Não é moleque 18, 19. Eu ia falar 23. Talvez eles tivessem um monte de desenvolvedor de código, de software, de algoritmo, que fosse 23, 22, 21, 27. Entendeu? Mas se colocar só essa molecada, não teria condições de fazer reunião com um banqueiro, com um investidor, fazer um business. Não estou falando que não teria condições, mas talvez não tivesse o conjunto de skills, o traquejo, não inspirasse confiança do cara enfiar 30 milhões de dólares naquela ideia, entendeu? É assim também. Então, assim, eu acho que essa mistura da serenidade, da ponderação, da maturidade que vem com o tempo, mas que começa a trazer um pouco de conservadorismo, um pouco de soluções padrão, misturada com a coisa meio coquetel molotov dessas novas gerações, pode produzir resultados fantásticos. E eu vou dizer, a gente fala muito dessa geração, que não sei o quê, mimimi, não quer nada, alguns podem até ser, mas eu conheço uns exemplares dessa geração que são enciclopédias ambulantes, que têm curiosidade intelectual. Por exemplo, ainda que eu tivesse curiosidade intelectual, eu não tinha acesso a isso na minha infância. Eu não tinha como ter acesso, eu precisava de uma Barça na faculdade. E aí era um verbete ridículo. Não tinha... Se eu digitar um verbete qualquer, Segunda Guerra Mundial, vai aparecer vídeos, histórias, filmes, depoimentos, animações, comentários, podcasts, discussões, tudo. Tudo. Eu não tinha isso na minha época. Então... se a gente pegar essa geração e usar para o bem essa curiosidade intelectual que eles têm, e usar para o bem essas ferramentas, tem uns moleques, umas meninas saindo dessa geração, mas assim, são mini gênios, assim, entendeu? Mini gênios. E sabe o que é o triste? Eles não querem trabalhar em empresas. Eles acham que empresas são caixotes que vão algemá-los e que não vão... Porque eles viram os pais algemados. Viram os pais algemados. Entendeu? Então você fala, nossa, não é mimimi. Eles viram os pais infelizes. Entendeu? Tu fala, não quero isso pra mim. E aí o pai fala, meu Deus, meu filho... Meu Deus, como é que eu pôde? Você fez isso? Como é que você largou essa faculdade no meio? Como é que você não quer? Como é que você perdeu o emprego dos sonhos? E eu mesmo, sendo geração X... Eu larguei um banco federal, não era o emprego dos sonhos, mas tenho certeza que teria um futuro confortável, mais seguro do que essa montanha-russa que eu vivo hoje da iniciativa privada. Mas eu nem era a geração Z, né? A geração X. E pedi demissão porque eu queria empreender, né? Então, talvez por causa disso. Chegava lá, não, você não pode subir nada. A cada 2 anos você tem que subir um nanodegrau. O máximo que você pode subir, sei lá, talvez eu quisesse empreender, isso travou, de certa forma, aquele ímpeto, aquela ambição saudável de fazer coisas novas, entendeu? Então, assim, eu acho que tem muita coisa boa, sim, mas a gente precisa se despir dos nossos preconceitos. E o que mais tem nesse livro? É um livro que aborda... Isso aqui é cabelo branco?
Longevidade são cabelos pratas, o canal... Prateados. O portal que eu fundei chama Revolução Prateada. Que basicamente é a revolução da longevidade. Cada vez mais pessoas com cabelo prateado, né? Como eu estudo pesquisa, eu fui vendo na demografia que o percentual de idosos no Brasil some. Tem 2 fenômenos em paralelo. Né? Um a gente vive cada vez mais e vai viver cada vez mais. As mulheres, a expectativa de vida... O IBGE está para divulgar o censo, mas provavelmente a expectativa de vida das mulheres, por exemplo, já é acima dos 80, né? Dos homens um pouco menos, porque os homens não se cuidam, não vão no médico, se destroem, né? E a gente vai viver cada vez mais. Mas tem outro fenômeno que é o seguinte, a gente não tem mais filho, né? Os casais têm cada vez menos filhos, a taxa de fecundidade do Brasil está igual do Canadá. Nossa. É possível que esteja até menor, porque se o censo detectou que o Brasil tem 10 milhões a menos de pessoas do que ele achava que tinha inicialmente. Então, é provável que a razão disso seja queda na taxa de natalidade. Provável, seja ainda menor do que a gente já vinha. Né? Então, e aqui eu mostro sobretudo, porque eu acho o seguinte, viver muito é bom? Claro que é, né? Morrer jovem que é cedo, assim. Mas viver uma vida de 90, 100 anos... pode ser um problema também. Se você chegar lá na frente sem saúde, sem independência, sem dinheiro, sem amigos, sem cognição. Né? Então, assim, a longevidade inteligente, que eu falo aqui, é o manejo inteligente de pelo menos 6 pilares que eu considero relevante para você ter uma longevidade inteligente. Né? Conta pra gente esses 6 pilares aí, porque a gente tem gente especial aqui, que eu queria, inclusive, dedicar esse podcast, nossa querida Sandra. Né, a Sandra, esse podcast é para a Sandra. Esse tema de longevidade inteligente é para ela. Que chique. Então parabéns, são 6. São 6 , né, Alexandre? São 6. Conta pra gente. A primeira aí, Sandra, bora. A homenageada do dia. A primeira dimensão então, esse vai ser para você. Eu ia dar para você, já mudou. Agora vai ser para você. Como é que a gente vai ficar? Acabei de confiscar, assim. Geração Baby Boomer X é assim, autoritário. Gente, eu não... Manda quem pode. Então, eu sou geração X, eu sou rancorosa. Então, fala. Então, a dimensão física, que é a dimensão da nossa saúde, é o mais óbvio, porque sem saúde até as outras dimensões são difíceis, né? E a gente maltrata muito esse corpo, né? Onde você mora? Jundiaí. Jundiaí. Não, você mora dentro do seu corpo, desde que você nasceu. É uma coisa que a gente não dá conta. A gente precisa desse corpo que nos carrega para lá e para cá. E se Deus quiser, vai nos carregar aos 70, 80, 90. Amém. E a gente maltrata muito esse corpo, porque as consequências vêm a médio e longo prazo, né? Então, assim, e lá na frente vai vir. Eu sempre falo, aqui nesse livro eu falo que a vida que a gente vai ter aos 70, 80, 90, ela será muito fruto da vida que a gente levou aos 30, 40, 50, das escolhas que a gente fez. Sem dúvida. Então, uma é a dimensão da saúde, é que eu explico melhor, mas basicamente é comer melhor e se mexer. Basicamente é isso. Né? É simples, né? Simples, só isso. Você que está aí com a gente, simples. Comer bem... E comer bem não enche prato, né? Não. É comer uma coisa diversificada. 5 cores no prato. E assim, eu acho, por exemplo, aqui eu estudo alguns países que vivem muito. A Espanha vive muito. As Blue Zones. As Blue Zones, né? E quando a gente regra olha... dos 80%, eu acho. Exato. E quando a gente olha, tem uns países que vivem muito, tipo os espanhóis, vivem muito. Eu fiz até um vídeo uma vez lá na Espanha, só analisando eles. Eles parte do que justifica a tal da dieta mediterrânea, né? Que tem nozes, tem peixe, muita verdura, muito legume. Ômega 3, né? Mas os espanhóis fazem um negócio horroroso, que eles amam embutidos, né? E os embutidos não fazem bem para a saúde, tem muito sódio, tem alguns componentes que a OMS considera cancerígenos. Sim. Mas assim, se de vez em quando você chutar o balde, tudo bem, porque na média eles se mexem, fazem atividade e tem uma alimentação boa. Os franceses adoram batata, que também vivem muito, adoram batata frita, manteiga, maionese, queijos, Sim. São gordurosos e tal, mas eles não ficam o dia inteiro só comendo aquilo. Então, eu acho que o que dá angústia nas pessoas é achar que nunca mais você vai poder ter um prazer. Não é isso. É você ter uma dieta equilibrada, que ocasionalmente você se dar o prazer de comer uma coisa melhor. E a gente não deveria ter prazer em se destruir também, né? Todo dia. Dá o prazer de comer uma coisa pior, né? Então tudo bem também. Então acho que você... Sim, concordo. Né? E a gente não viveu para ficar tão sedentário assim, infelizmente. Eu tenho muita dificuldade, porque é muito carro, avião, né? Então, tenho muita dificuldade, mas eu tento hoje em dia. Por exemplo, agora a gente veio para cá, eu estava num shopping. Terceiro andar, praça de alimentação, subi de escada. Morri, não aconteceu nada, subi de escada. Eu só vi eu subindo a escada. Deve ter pensado, o que você deve ter medo, né? Esse tiozão deve ter medo de escada rolante. Subi de escada. Mas eu moro no 78º andar.
sobe até o 6. Depois você pega do 6º andar até o 78, você pega o elevador. Mas a gente precisa fazer. A gente nasceu, foi forjado na dureza das savanas africanas, correndo de bicho, subindo em árvore. A gente não viveu para ficar enterrado no sofá com controle remoto. Né? E aqui com o pescocinho? Com o pescocinho sim, né? Enfim. A outra dimensão é a financeira. Né? Dinheiro importante, né? O brasileiro toma decisões eu sou ex-bancária, né? O brasileiro toma decisões financeiras muito ruins, né? A gente pode dizer, claro, o brasileiro ganha mal, é pobre. Pode até ser que tenha esse componente, pessoas que ganham tão mal existem, né? Que mal dá para viver. Mas os estudos que eu tenho indicam que até as pessoas que poderiam guardar dinheiro ou guardar de maneira inteligente não fazem. A gente não foi ensinado. Não foi ensinado. E a gente aprende na escola mitocôndrias, eu não sei para que serve, mas eu tenho certeza que devem servir para uma coisa muito importante na biologia, embora eu não tenha usado ainda. Mas a gente não aprende a cuidar do dinheiro. E o biólogo vai usar dinheiro, o açougueiro vai usar dinheiro, o trocador de ônibus vai usar dinheiro. Aí a gente vai lá e compra um sofá cheio de prestação, que vai pagar 2 sofás. Gente, que coisa. Enfim, é triste, né? É triste, e isso afeta na longevidade das pessoas. Afeta. Porque na qualidade de vida, e não é só para você comprar remédio ou plano de saúde. É para você viajar com seus amigos. Uma das coisas mais legais da terceira idade, e a minha esposa tem uma agência de viagens, e é o público que mais viaja com ela, é você poder viajar. Mas só viaja quem tem algum dinheiro e saúde. Tempo normalmente tem, né? Mas algum dinheiro e saúde. A outra dimensão, e dinheiro não aceita desaforo, né? Você pega pessoas milionárias que ficaram arruinadas. Michael Jackson é um. Michael Jackson, o homem, era uma usina de ganhar dinheiro. Ele ganhava centenas de milhões de dólares e gastava milhares de milhões de dólares. Então, enfim, quando ele faleceu por uma overdose de opioides, que aliás é um problema dos Estados Unidos, né? Foi dele, mas os Estados Unidos vivem uma epidemia de opioides. É um dos raros países do mundo desenvolvido em que a expectativa de vida cai, sobretudo por mortes prematuras causadas por opioides. Remédio para dormir, opioides, enfim, né? Então tem essa dimensão financeira, que é óbvio que é importante, tem a dimensão intelectual, que é a gente se manter ativo. E para que isso? Porque no mundo que as coisas estão mudando com muita rapidez, você só não fica um profissional defasado se você estiver aprendendo para sempre, o lifelong learning, né? Uma coisa que eu chamo de apreendedorismo, né? Capacidade de aprender para sempre e apreender esse mundo mutante ao nosso redor. Isso serve também para você ganhar mais dinheiro, né? Porque na média, quem tem mais anos de estudo ganha mais. Serve também para diminuir a chance de Alzheimer. Infelizmente, se a gente viver 80, 90, essas doenças vão ser cada vez mais prevalentes na sociedade. Tem a dimensão também social, que é dos nossos relacionamentos, né? A felicidade. Todos os estudos sobre felicidades mostram que quase sempre elas têm a ver com relacionamento, com grupo, né? Que você tem amigos, né? E nada pior do que uma velhice solitária. Tem a ver também com a dimensão emocional. Por quê? Porque é possível você ser bonito, rico, bem-sucedido, admirado e infeliz, né? E as doenças emocionais, a gente conversou um pouco sobre isso, parecem ser uma futura causa de epidemia mundial, o Brasil inclusive, né? E por fim a dimensão transcendental, né? Que assim, a gente é mais do que carne, osso, matéria. Nós somos seres dotados de um outro senso de transcendência. É por isso que a gente quer plantar árvores, escrever um livro, ter um filho, porque a gente quer conquistar alguma forma de imortalidade, deixar um legado, né? Embora a religião seja a manifestação mais comum na espécie humana de transcendência, você pode adquirir isso por arte, por filantropia, gostar de animais, contato com a natureza, sei lá, literatura, música clássica, sei lá. Tem N forma de a gente alcançar essa transcendência. E porque no final da vida a gente já não olha tanto para isso, para o salário que você teve, para aquela promoção que você não ganhou. A gente começa a olhar para algo, um horizonte maior do que a nossa própria existência. Então, acho que é o conjunto dessas 6 dimensões que formam o que eu chamei aqui de longevidade inteligente. Adorei. Eu acho que realmente esse livro é melhor para ir para Sandra. Ela tá sem rancor? Agradecendo. Não sei, depois eu vou fazer um post lá no LinkedIn. Não me responsabilizo. Mas, Alexandre, que delícia ter você aqui com a gente. Não falei que passou rápido? Passou rápido. Olha lá. Não é nem meia-noite, não é isso? Tem alguma coisa que a gente não comentou e que você falou, nossa, não posso sair daqui sem falar isso aqui? Alguma coisa específica? A gente começou bastante assim, mas eu acho que é isso. Eu acho que é quando a gente tem consciência sobre o que está acontecendo ao nosso redor e com as outras pessoas,
a gente ganha uma outra camada de compreensão dessas relações e a gente consegue deixar nosso ego num segundo plano e se preocupar com o outro, com as pessoas. Existe um efeito espelho nisso, que quando você é leal, quando você é correto, quando você é uma pessoa legal, as outras pessoas, quase como reflexo, acabam sendo mais leais, mais corretas, mais honestas e mais legais com você. E, no final das contas, é muito bom ser importante, mas o mais importante é ser bom. Que lindo. Muito obrigada. Eu a gente está muito feliz de receber você aqui. Muito obrigada por tudo. Obrigado pela imprudência do convite. A imprudência do convite. que foi? Culpada, eles são responsáveis. Olha aqui, gente. Então, o Alexandre falou... Mas tem mais livro? Tem. Eu tenho... Esse é o segundo de um total de 3. Eu tenho um primeiro que é muito técnico, é um livro sobre pesquisas de opinião pública. Livro de 400 páginas, lançado em 2017. Aí tem esse Longevidade Inteligente, que aborda o fenômeno do envelhecimento populacional e de como a gente pode se preparar para uma vida mais longa. É um livro, inclusive, para quem é razoavelmente jovem, assim, porque fala de preparo, não é um livro para quem tem 70, 80, embora possa ser também, né? E depois eu lancei, junto com um amigo meu, também palestrante, o Marcelo de Elias, um livro sobre a geração Z no mercado de trabalho. Que legal! Que fala como se preparar para a geração Z, quais são as características. É um e-book, esse é gratuito, se alguém entrar nas minhas redes sociais. Tem no seu site. Isso, acho que tem lá para baixar. Pode baixar, entra lá, alexandrecorrealima.com.br. Aliás, queria pedir isso, se eu puder fazer um merchan. Faça um merchan, olhe para aquela tela. Eu tenho 3 canais, vamos lá. Eu tenho uma casa à venda em Carapicuíba. Não, peraí, gente, não é bagunçado assim não, meu lindo. Vamos organizar isso aqui? Telex Free, né? Eu tenho um canal, chama Palestrante Alexandre Correia. Você me acha em quase todas as redes sociais. LinkedIn, YouTube. YouTube é fácil. Você vai lá e digita Alexandre Correia. Vai aparecer um grisalho, alto, rico, forte. Entendi. Bem-sucedido, uma loira escultural. É o marido da Ana Hickman, que tem o mesmo nome. Então, pesquisa não desiste de mim. Pesquisa um pouco mais que você acha Alexandre Correia. E eu tenho o canal da Revolução Prateada. Né, que fala sobre envelhecimento populacional. Né? Então, é um canal que fala sobre todas as consequências, como viver melhor, consequências demográficas. É um canal que aborda mais essa questão da longevidade. E também você acha os vídeos, o canal da Revolução Prateada, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no YouTube também. Inclusive, no TikTok só estou eu, mas não estou fazendo dancinha ainda. Não criei coragem ainda. Aqui, então, agora no final, a gente vai fazer uma dancinha. Humilhação. A dancinha da diversidade geracional. Isso. Como a geração X se comportaria no TikTok? A gente vai fazer aqui X. É o preço pro livro é você vir fazer dancinha. Né? Bom, que gostoso conversar. Gente, o Alexandre é essa pessoa. Desde que ele entrou aqui, a gente já deu bastante risada antes de começar, né, Alexandre? Foi muito gostoso. Um prazer. Se a gente não aprendeu nada, a gente aprendeu a palavra serendipidade. Serendipidade. Jamais tinha ouvido, tá? Obrigada por essa palavra e por todo o conteúdo maravilhoso que você falou. Eu agradeço. Gratidão. Gratidão a nós. Espero que ajude você aí na sua empresa a entender melhor essa diversidade, incluir, reunir, colocar junto. Eu faço palestras, viu, corporativas. Você terminou de dar os seus anúncios? Não, eu esqueci das palestras. Então, eu faço palestra corporativa, diversidade geracional, inovação, criatividade. Meus 2 filhos estão comendo, que é uma loucura, gastação. Sim. Contrata lá. Qual idade? Um acabou de fazer 13 e o outro vai fazer 10. Sim, idade muito boa essa idade, abençoada. De 13, adolescência, uma idade boa. Aborrecência, boa. Vou enlouquecendo. Gente, muito obrigada. Se você curtiu esse papo, já sabe, compartilha aí com seus amigos, curte esse canal, se inscreve. A gente colocou aqui o QR Code na tela. Você viu que eu recebi um feedback no início, né? Vi isso. Aqui tem esse QR Code que vai ter o acesso aqui, ó, Amazon. Legal, bacana, boa. Seu site, todos esses aí que você falou, Revolução Prateada, a Casa de Carapicuíba, tá tudo incluído. Isso é mentira. Ok, pessoal. É Atibaia. Vamos acabar esse podcast. Está na hora de acabar. Senão tá ficando meio bagaceira, né, gente? E aqui, você sabe, é muito sério. Bom, pessoal, se vocês curtiram, curte aqui, por favor, compartilha, se inscreve no canal, que ajuda a gente a levar esse conteúdo aí para muita gente, trazer diversidade para dentro das empresas, inovação, que é a alma da diversidade. A gente agradece muito sua companhia até aqui, um grande beijo e até lá.